E salve, salve, meu povo. Está no ar mais uma edição do Speedbag Podcast. Solta a vinheta. O som da cidade, a voz que te envolve. No Speedbag Podcast a gente se resolve. Speedbag Podcast a gente se resolve. Speedbag Podcast. 3, 2, 1. Na cidade é correria, os motoboys estão no ar. No Speedbag Podcast vem com a gente escutar. História de superação, coragem e paixão, acelerando o coração, aumenta a conexão. Speedbag Podcast pra você. História de quem corre pra vida não perder. Speedbag vem se conectar. No ritmo dos motoboys, vamos juntos rodar. Speedbag Podcast pra você. História de quem corre pra vida não perder. Moleque, eu olhei pra ele e falei Speedbag, velho. O som da cidade, a Quem voz vai levar que te que não, no envolve. Speedbag. No Speedbag Podcast a gente se resolve. Com emoção e adrenalina vem se inspirar. Na jornada dos heróis vamos acelerar. Speedbag Podcast pra você. E hoje temos aqui no nosso estúdio a honra de estar conversando com quem? Gil Azevedo. E com o neto dele, ó, Miguel Azevedo, que aos 14 anos já é baterista da banda. Cara, seja muito bem-vindo ao Speedbag Podcast. Miguel, muito bem-vindo. E eu tô, mano, surpreso com a sua idade já. O moleque é fora de série, né, mano? Idade. Obrigado. Seja, Prazer, Gil, nossa. ó, pros íntimos, isso aqui é só pros íntimos, viu? Idade. Seja muito bem-vindo aqui, meu irmão. Tranquilo, mas a gente que agradece aí pelo convite, né, para estar mostrando nosso trabalho. Qualquer espaço para a gente mostrar o trabalho é interessante, né, porque todo mundo quer mostrar o seu trabalho, né, todo mundo quer que as pessoas tenham acesso ao que você faz, né, cara? Então, isso é Exatamente, interessante. a arte tá na veia aí. Galera, Gil Azevedo, o nome da fera. Ele é vocalista da banda Tempo de Revolução. Tempo de Revolução. Reggae na veia, certo? Conta um pouquinho da história do Tempo de Revolução pra gente, Gil. Cara, o Tempo de Revolução nasceu tem Brinca. mais, cara, teve uns 15 anos assim que a gente começou a banda, tá? Era com uns membros lá de São Bernardo do Campo, né? Então a gente se juntou para fazer música, só que a gente não tinha onde ensaiar. Então a gente ensaia na casa do baterista, lá em São Bernardo do Campo, que depois se tornou caminhoneiro, cegonheiro, e aí parou de tocar, né? Saiu da banda. Aí eu comprei a bateria na mão dele, né? E aí eu falei, eu vou deixar. E aí eu fiz um estúdio em casa e a gente começou, tal. Muitos membros do começo começou a sair e tal, porque é complicado, né? Às vezes a pessoa, a música, pensa que a música é fácil e tal, né? Pra viver da música não é fácil. E muitos acabam desistindo no meio do caminho. Eu continuei. Né? Galera, eu já fui no estúdio dele, lá na casa dele, lá a resenha é boa. Lá é um lugar maravilhoso. E é 15 A anos já vibração de... positiva. Ele já começou com esse nome, Tempo de Revolução. No começo não tinha nome, todo mundo, vamos achar um nome, tá? E todo mundo procurando nome, principalmente o pessoal aí na Bíblia, procurar nome bíblico, era Pissongion, que é nome do rio, né, cara? E aí, não, vamos achar. Aí quando um dia a gente ouviu uma música do Alpha Blondy, que é um cantor de reggae da Costa do Marfim, né? Esse Alpha Blondy é uma lenda do reggae, né? Ele canta em 5 línguas. E aí tem uma música que chama Time Revolution. Aí eu falei, Tempo de Revolução. Olha só. Que nome Tempo interessante. de Revolução. Aí a gente Então pesquisou. foi uma música... Tem uma frase, é o nome de uma música do Alpha Blondy, né? Time Revolution. Aí eu falei, caramba, esse nome é legal. Tempo de Revolução. Aí Ficou muito bom a gente mesmo. pesquisou, tá? Não tinha nenhuma banda com esse nome. Falei, vai ser isso aí, Tempo de Revolução. Pra quem não sabe, galera, o reggae, ele é originário Da Jamaica. da Jamaica. Da Jamaica. Mas hoje está em toda parte do mundo, né? Hoje tá. Nas Ilhas Virgens, lá tem muita gente boa, na África. E é interessante que cada lugar tem o seu estilo de reggae, entendeu? Porque ele é uma junção de ritmo. De vários ritmos Lento e caribenhos. dançante, Isso, né? de vários ritmos caribenhos, entendeu? Indígena também. Soca, calypso, entendeu? E aí, tipo, no Brasil pegou, por exemplo, o shot. Se você tirar a zabumba, fica um reggae. Fica um reggae, exatamente. Entendeu? Ou seja, o Luiz Gonzaga já fazia um reggae há muito tempo e ninguém nem sabia que era o reggae, né? Então isso é interessante. O Gilberto Gil, quando gravou a música, ele fez a versão da música No Man No Cry do Bob Marley, né? Sim. Foi aí que o Bob Marley começou a ficar conhecido no Brasil. Não, Bob Marley, a pessoa pode até não entender de reggae, mas Bob Marley ela conhece. Todo mundo conhece, cara. Não tem como, né? É. Todo mundo conhece. Igual Michael Jackson, né?
Não, o Mano Cry é um clássico, né? No Mano Cry é Um clássico. dos clássicos. É um dos, né? Clássicos, Mas eu acho que pode ser que seja um dos mais conhecidos. Redemption Songs é uma música bonita Olha, também, olha. que é a música de libertação e tal, né? Fala da Na libertação dos letra, escravos. né? A letra, se você pega Bob Marley, as letras da música dele é Eu impactante. gosto demais. Mas não é o meu preferido, né? O Bob Marley é o rei, sempre vai ser o rei, né? Como o Pelé é o rei, sempre vai ser o rei. Mas tem outros que- Tem outros que é bom demais, E né? quem são suas referências? Conta pra nós. Aqui de reggae, primeiro foi o Peter Tosh, né? Peter Tosh, mano. O Peter Tosh era parceiro do Bob Marley. Muita gente não sabe, né? Mas o Bob Marley começou na banda The Wailers, que era Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer, entendeu? Peter E aí, tipo, era muito talento para uma banda só. Tipo os Nossa. Beatles, né? Imagina, Paul McCartney, É igual jogar John Lennon, tudo na mesma Neymar, banda. Ronaldo e Messi no mesmo time. É muito pesado, né? E aí, cada um foi pro seu canto, entendeu? Cada um foi pro seu canto e cada um com um reggae diferente, com seu estilo diferente, entendeu? Ele Mas tem o uma Peter- levada mais diferenciada. Tem as letras também. O Peter Tosh era mais revolucionário, entendeu? Assim, era um cara assim que Peter Tosh tem foto dele Peter aí, ó, pra Tosh, gente ver aí, ó. Ele morreu em 1987, cara. Foi metralhado. 11 tiros de esse cidadão metralhadora. aí, né, ó. Ele veio ao Brasil uma vez para fazer o Free Jazz. Passou até na TV Cultura, o festival de jazz, e aí ele veio para participar. E aí a Globo convidou ele, né, para participar de uma novela naquela época com Tônia Carreiro, acho que tinha o Fábio Júnior. Foi na década de 80. E foi interessante que ele foi participar da novela, né, para cantar na música, tipo uma festinha ali da galera da elite na novela, né? E aí ele começou a gravar e tal, e ele olhou para um lado, olhou para outro, ele só viu uma mulher negra servindo, entendeu? Aí ele parou e perguntou por que só tinha uma mulher negra servindo e não tinha ninguém ali em volta dele, né, para participar da festa. Ele não Se incomodou com isso. se incomodou e reivindicou atores negros. Caramba. Quem que faz isso? Ninguém, cara. Ainda mais nessa época. Mas nessa 80. época aí, exatamente. Aí Entendeu? tiveram que arrumar atores negros para participar ali. Ele falou, não tem problema a atriz negra continuar servindo, mas eu quero atores negros aqui atuando também. Entende? E foi muito legal isso, cara. Ele já tinha uma causa, né? Ele já tinha um Exatamente. princípio, né? Então ele tem. Na África, ele é mais querido que Bob Marley, entendeu? Na África do Sul. E nos países africanos em geral. Ele era um cara que falava muito da África. Inclusive tem uma música que chama Mama África, que é uma das músicas mais lindas do mundo. Quem canta ela tem... Não, o que você está falando é do Chico Não. César? Não, o Chico César ele tem uma música A lá música que ele chama Mama cita África, essa Mama né? África. Chama exatamente. Mas a Mama África mesmo... É a do Peter, original do Peter exatamente, Tosh. É linda, exatamente. linda, maravilhosa. Eu não tô lembrando, mas eu sei que eu já vi alguma coisa na Então internet ele é um dos pesquisando. meus ídolos, assim, que tem vários ídolos, né, cara? O Bunny Spears, Bunny Wailer, Tutsi da Matos. A Jamaica, muita cara, gente. é muita gente, entendeu? Mighty Diamonds, The Idols. Mas o meu preferido, assim, que me falou inspira Uhum. é o... Luke Dub, quer ver? Luke Luke Dub. Dub. Luke Aí, Dub. aí, ó, já deixa ver ele aí. ó. Infelizmente mataram ele em 2007. Em 2007. Exatamente. Luke Dub em 2007 Mataram deixou. ele faltando 3 dias pro meu aniversário, cara. E eu tinha um amigo que tava se eu não me engano, ele tava na Inglaterra, ele tava na Europa. E para aquele lado de lá. E aí ele me ligou. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, assim, tipo, a gente não tinha acesso ainda, né? E aí ele me ligou. Falou, irmão, você não acredita que morreu. Mataram o Luke Dub. Tá? E Nossa, cara. Luke Foi. Dub, ele é o artista africano, né? Uhum. Mais visto e que mais vendeu disco no Do mundo. mundo. No mundo. Então, assim, a relevância dele é muito grande. Ele vendia cerca de 4 milhões de reggae. discos. É. Ano, cara. Em janeiro eu fui pro Rio, passou uns africanos no Rio escutando o Luke Dub, Luke vários. Dub, então você ouviu já pegou na hora. Irmão, né? quando você for na Bahia, você vê em cada esquina que tem um barzinho Toca. tá tocando o Luke Dub. Toca, é. A galera é Toca. apaixonada. E é da hora que o pessoal tá caráter, você vê. você- Exatamente. né? E ó, galera, pra quem não sabe, eu vou falar pra você, cara. São muito receptivos. Às vezes a gente olha o estilo da pessoa, aquele. Mano, mas se você para pra trocar ideia com eles, cara, eu gosto. Porque você vê que a pessoa que ali do reggae, não menosprezando outras, nunca vou fazer isso. Mas você vê que ela tem conhecimento,
e propriedade no que fala, que é o caso. Ele cita, fala. O reggae é a música de militância, né? Uhum. E ele nasceu com esse propósito mesmo, entendeu? De levar a mensagem dos oprimidos, né? Dos menos favorecidos, dos humilhados, entendeu? Reivindicar em favor desse povo, entendeu? Lutar contra o racismo, né? Que foi um estilo de música que lutou muito contra o apartheid na África do Sul. Ah, eu vou falar pra você, acho que Então, a pior coisa que tem, cara, é racismo. Eu já sofri, você conhece minha esposa Taizinha Araújo, minha preta é linda, velho, linda, linda. Só que A minha esposa também é infelizmente, negra. infelizmente eu já sofri racismo com ela, com as minhas filhas. Cara, infelizmente tem um monte de... O ódio que a gente deu, nossa, eu senti um ódio Cara, tão grande, cara. É muito ruim, cara. É uma parada assim que não dá pra Muito entender ruim. como uma pessoa julga o outro pela cor, né, cara? Sendo que o que vale é o caráter, né? É o caráter, tem valores muito... exatamente, é o caráter. Muita coisa pra você O analisar. amor, né? O amor, o respeito. E o Entendeu? reggae, ele bate muito forte o reggae, nisso, isso né? é tanto que o reggae é uma música que foi reconhecida pela Unesco, né? É. Como patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade por causa das letras, entendeu? Então, quando eu vejo pessoas fazendo reggae com letras medíocres, me incomoda, cara. Me incomoda. Entendeu? Porque não é... Quer fazer, faz, mas... Tem até uma música que chama Nada Vai Mudar, tá nesse CD aí, que eu falo, se você quer cantar, que cante então, mas não diga que é reggae, não. Exatamente. Falando em CD, galera, aqui, ó. E mostra aí. Foi até presenteado aqui, ó, com CD do meu Tá lá em parceiro todas aqui, as ó, plataformas Gil Azevedo. digitais. Ó, quem quiser acompanhar o trabalho desse meu parceiro, desse meu irmão aqui, tá? Tempo de Revolução. Tempo de Gil Revolução. Azevedo, cara, é o nome da fera. Aqui você vai ver letra mesmo impactante. A causa é justa, certo? E tem músicas aí que... Músicas Mano, maravilhosas. é doido, cara. Tem uma música, que deixa eu ver se fala ela de tá aqui. criança. Linda tá aqui ou não? A Linda Guerreira, tá aí. Linda Guerreira tá aqui, é uma música dedicada à mulher, que foi até uma homenagem pra sua irmã, né? Exatamente. Ela chorou quando ouviu? Chora toda vez que escuta, na verdade. Chora toda vez que Toda vez que escuta. escuta até Cara, hoje. ficou fantástico, gente. Não percam, mano. Segue lá, vai em todas as plataformas lá. Tempo de E Revolução. a música de trabalho é o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. Dinheiro. Esse meu parceiro, Gil Azevedo, as letras dele são muito impactantes, cara. É uma música de conteúdo, bem formulada e meio protesto. É um protesto mesmo, né, cara? Não tem como você ouvir. Se você parar e ouvir e entender a música, você vai ver, você vai entender o que eu tô falando. Música que fala sobre as crianças, né, cara? As crianças, o que dinheiro. eu gosto demais. Criança é algo assim, uma coisa assim que me fascina. Dá um entendeu? choque de realidade nos governantes também. Tem exato, uma lá que todas Qual que é o assim, nome dessa? Tô tentando lembrar aqui. No Senado. No Senado é... Babilônia vai pancada, cair cara. também. Babilônia vai cair no Senado. A maioria são músicas de contestação mesmo, entendeu? Vamos Pra ouvir uma reivindicar. palhinha aí, gente? Dá uma palhinha pra nós aí, Gil. O dinheiro? O dinheiro, manda aí o dinheiro. Gente, se liga nessa letra, pancada, hein, mano. Por causa dele que existe guerra, por causa dele que destrói a terra, por causa dele que existe guerra, por causa dele que destrói a terra. Por ele as pessoas roubam, por ele as pessoas matam, por ele as pessoas se unem, por ele as pessoas se separam. Por ele os políticos se elegem, por ele as religiões crescem, por ele Cristo é rejeitado, por ele o inimigo é amado, por ele o culpado é inocentado, por ele o inocente é culpado. Ele tem dupla face, uma do bem, outra do mal. Ele tem dupla face, uma do bem, outra do mal.
mal. Cuidado quando for usá-lo para não fazer o mal. Galera, tempo de revolução, o dinheiro, se ligaram no que eu tô falando? Na pancada, na intensidade da letra, no significado da letra? O Cara, você videoclipe pegou numa ferida aí que eu vou falar pra você, viu, cara? é porque o dinheiro é o que move tudo, né, na verdade, né, cara? E se você não souber lidar com ele, você vai acabar usando pro mal, né? Pra corromper, não é verdade? Pra ser corrompido, entendeu? Então o dinheiro é bom pra quê? Pra suprir nossas necessidades. Entendeu? Dinheiro só serve pra isso mesmo, pra eu você costumo- dar uma qualidade de vida, pra você ter uma qualidade de exatamente. vida, né? Eu costumo dizer que dinheiro serve para três coisas, assim, cara. Que é para suprir nossas necessidades, realizar os nossos sonhos e o sonho de quem a gente ama. Entendeu? Exatamente. Porque se você tem grana e você não utiliza nesse sentido, você é egoísta. Entendeu? Aquela parada de falar assim, não, eu trabalhei por ter, então quem quiser que trabalhe também. Não é assim. Às vezes as pessoas não teve a mesma oportunidade que você. Entendeu? Muita gente pensa assim, eu trabalhei por ter, quem quiser que trabalhe também, mas ele não lembra que ele teve oportunidades. E às vezes aquela Exatamente. pessoa não teve E oportunidades. ninguém né? faz nada sozinho, né, Didade? Quantos jogadores de futebol, artista, tá aí, pessoas maravilhosas, com muito talento, mas não tem oportunidade de mostrar o trabalho. Né? Ou seja, precisa de alguém, né? Por exemplo, você está me dando a oportunidade aqui para mostrar o nosso trabalho, entendeu? Qualquer um da televisão poderia dar também para qualquer pessoa que está aí precisando, entendeu? Mas infelizmente, para você ir para a TV, para o rádio, até mesmo na internet, para você divulgar, você precisa da grana, entendeu? Esse é um campo difícil, né, meu? Se você pegar futebol de várzea, tem muita gente boa. Nossa. Se você pegar artistas anônimos ainda, que tá no anonimato, cara, Wagner, se você tem for nesses muita bares da gente, vida aí né? à Eu noite, vou, cara, cara. entendeu? Aí na Atlântica mesmo. eu vou, Tem conheço vários muita gente bares. e tem muita gente De que todos os luta, ó, estilos, cara. muito. O espaço pra quem é músico hoje tá bom, cara. Quem vive de música hoje, pagode, rap, reggae, funk, tá tendo muito Principalmente trabalho o com rap. essa galera. Principalmente o rap agora com coisa de batalha de rimas. Exatamente. Pô, aqui E é um agora pessoal de tem batalha de o rima aqui. trap, Igual tal do eu vou- trap, né? Nossa, Tem- fiquei apaixonado, cara. Muito é bom. Então, assim, pro espaço musical, o cenário musical em si, É. tá bom. Só que tem uma panela que pro cara entrar e chegar num. Quem tá não quer sair, Entendeu? e quem tá também não deixa outra pessoa entrar. Não deixa entrar, a panela É é grande. verdade. Aí, artistas que nem o Gil Azevedo, por exemplo, né? Nada é por acaso, cara. E eu fico aqui pensando, porra, mano, o que esse cara nesses 15 anos não se dedicou estudando música, Pois é, aprendendo a cara. Pra tocar, compor, Wagner, você tá ligado que pra compor, irmão, pra cantar. você precisa de conhecimento, né? Tipo, por exemplo, se a pessoa faz música romântica, é fácil, porque ele vai ter diversos jeitos dele se imaginar tal, e fazer música sobre o amor, né? Sobre amor, sobre sofrência, sobre cachaça, Isso, no caso sertanejo. exatamente. Mano, põe uma sofrência lá, tá tudo Exatamente. certo. Agora, quando o cara parte pra um reggae, é mais embaçado. Para você, É. você precisa assistir jornais, estar bem informado para você saber o que está acontecendo no mundo, né, cara? Assim, Exatamente. de tudo para você falar sobre os assuntos, né? Porque como é que você vai fazer música politizada se você não conhece nada de política, né? Não sabe o que está acontecendo. Então é difícil. Agora, o sertanejo, por exemplo, não, você fica imaginando mulheres ali, você amando alguém, ou sei lá, entendeu? Escuta história de pode um, fazer história pra sua de outro, esposa, é mais você pode- fácil, Você pode fazer várias exatamente. músicas para sua esposa, porque você ama, porque eu falo sempre, quando você ama alguém, para você falar sobre aquela pessoa, é fácil. Olha, Se você quiser fazer 10 músicas falando da sua esposa, você vai fazer. eu concordo Entendeu? com o que você tá falando, porque eu sou compositor, você sabe. eu sei, Inclusive, cara, exatamente. quem grava meus CDs é esse parceiro aí. O cara exatamente. é fera. Em muitas outras coisas. Mas, nesse tempo que eu componho, eu devo ter aí por volta de umas 300 músicas, que prestam umas 50. Mas nesse monte de música, pô, eu só fiz um reggae até hoje, cara, Então. que é Prosperidade. Aham. Acho que eu já mandei essa música pra Exatamente, por você. exemplo, a pessoa vai escrever, fala sobre Jesus. É fácil, porque todo mundo ama Jesus, né? É. Aí então você fala sobre Jesus, é tanto que se você pegar uma música, qualquer música evangélica, e trocar o nome de Jesus para uma mulher, vai ficar uma música romântica, porque você está falando de Vai. amor, só sabe que é Jesus porque pronuncia o nome dele.
Mas se você não posicionar o nome dele, as pessoas vão pensar que é música de amor. É que se você vai Entendeu? fazer um protesto, por exemplo, você vai falar de política, ou você vai falar de alguma outra coisa, ou da cultura, mas você tem que ter propriedade Tem do que que você ter está falando. propriedade, Então você tem que conhecimento. conhecer, Exatamente. que é a parte da pesquisa que você exatamente. falou. Por exemplo, Guerra Não, é o nome do álbum. Essa música que eu fiz na época da Guerra do Golfo, cara. Tem muitos anos, olha aí, ó. Mais guerras agora. Eu achava, né? Pedia para que não tivesse mais guerra. Mas- E agora voltou duas guerras aí pesadas, né? Que é a da Ucrânia e a da faixa de Gaza lá. Um guerrilheiro falando guerra não, ó, que é Exatamente. capa do álbum aí. Que é o nome do álbum, porque a guitarra é um protesto, entendeu? É um Contra as protesto. armas, né? Porque eu sou contra as armas, porque eu sou a favor de coisa que traz coisas boas para a humanidade, entendeu? E a arma só traz tristeza. A pras sua arma é pessoas. cultura. A minha arma faz dançar, né? A minha arma Cultura, faz, a guitarra entendeu? dele- Faz músicas. Inclusive, né? essa guitarra foi inspirada na guitarra Do Peter Tosh. Peter Tosh. Tosh. ele tinha- Ele tinha uma dessa? E o Você Peter que Tosh fez? foi eu que fiz, foi eu que fiz. Aí, ó. E a do Peter Tosh foi ele que encomendou pra Fender, né? Então era outro nível, né? Essa daí foi eu mesmo que fiz, desmanchei duas guitarras pra fazer uma. Pô, Mas ficou bonito, Ficou bonita, ficou muito ficou bonito. bonita, hein? Isso aí deve ter chamado a atenção muito Chama no atenção, show, no palco chama muita no atenção. palco. Às vezes as pessoas perguntam se pode tirar foto Ei, com ela. quantas pessoas já não tirou foto aí? Muita gente. Tem que comprar o Cascai. As pessoas pedem pra tirar foto com ela. A pessoa fala, pô, tempo de revolução, guerra não é uma guitarra. Aí, tá aí a explicação, cara. Exatamente. Guerra não, cara, guerra não, cara. Tá ali, bem no, né? Tá escrito É. nela mesmo, entendeu? Guerra não, cara. Olha lá, ó, a guitarra dele é o som que ele tira, Exatamente. a música. Mas para falar pro reggae exige bastante conhecimento mesmo, culturais, entendeu? Para você falar sobre o que está acontecendo no mundo, né? Porque se você ficar ali usando a internet para coisas banais, só ouvindo música, seja qual estilo for, você não vai saber o que está acontecendo em volta do mundo, entendeu? Exatamente. Às vezes está acontecendo guerra É que e as pessoas nem sabem que Tem tá. gente que leva a vida por levar, tá bom ali no cantinho Pronto, dela. aí não é isso. Tem gente que é mais preocupado, através da música já quer passar uma você mensagem sabe para que impactar. eu gostaria de ser assim, irmão, mas eu nasci com a veia revolucionária. Eu não consigo, desde a minha adolescência, eu sempre me preocupei com essas paradas, entendeu? Tipo, de ver crianças chorando e me incomodar, pessoas passando fome e me incomodar, entendeu? Ver homem agredindo mulher e me incomodar. A injustiça em geral. Inclusive, tem uma música sem justiça não haverá paz, né? Que vai estar no novo álbum. Entendeu? E o Peter Tosh também tem uma música que fala sobre isso, entendeu? Sem justiça não haverá paz. E é verdade, pô. Enquanto não houver, enquanto tiver pessoas passando fome e outros jogando comida fora, entendeu? Enquanto houver desigualdade, vai haver violência, irmão. Entendeu? Porque não tem como. imagina a pessoa tá com os filhos ali passando fome, sai para procurar emprego, não acha, né? E aí chega no mercado, pede comida, vai trabalhar. Entendeu? Ainda vai trabalhar vagabundo. escuta isso. Exatamente. Então, cara, eu falo sempre que só quem pode salvar a humanidade é o próprio ser humano, irmão. Entendeu? É um ajudando o outro. Você entendeu? Por exemplo, o médico cura as pessoas, né? A medicina, né? Através da ciência, né? A ciência é a base da medicina, entendeu? E aí o que acontece? Você tem um vizinho que está passando necessidade. Se você sabe, e aí aquilo não te incomoda, eu posso lá comprar uma cesta básica e vou dar para ele. Ah, não tem Entendeu? humanidade mais, né? Entendeu, cara? Humanidade. Então isso aqui é legal. Então isso é ajudar o outro. Você está me ajudando aqui a divulgar o meu trabalho. Então, enquanto as pessoas não entenderem que só o ser humano pode ajudar o próprio ser humano, vai continuar essa violência, cara. Entendeu? Porque a pessoa pode ter sua fé, entendeu? A sua fé. Mas ele tem que entender que Deus, Jesus, não vai descer e vai tirar as crianças da rua. Jesus não vai descer e dar uma cesta básica pro seu vizinho. Você que vai fazer isso. Tão mais então você fácil tem que ter essa hoje. consciência, exatamente. É tão mais fácil hoje, as pessoas usam muito essa questão de julgamento, né? É mais fácil você julgar a pessoa do que procurar entender por que ela está passando isso. Hoje, hoje nós temos problema com drogas muito relevante, drogas químicas chegando aí que está destruindo. Cara, K9 aí. Nossa, entendeu? terrível. Exatamente. E o que acontece? Pessoas morando na rua, às vezes você vê pessoas morando na rua, muita gente fala assim, é um drogado, é um alcoólatra, mas não sabe por que ele foi morar na rua. Entendeu? Às vezes está desempregado, paga aluguel,
O dono da casa não tem paciência de esperar ele arrumar um emprego para quitar os aluguéis atrasados, entendeu? Fala assim, despeja o cara, para ele não interessa para onde aquela família vai. Entendeu, irmão? Na pandemia aconteceu muito isso, pô. Por isso que eu falo aqui, gente, família é a base de tudo, cara. Então os donos da casa aí teve que ter uma lei, né? Na pandemia teve uma lei que, tipo, quem pagava aluguel não podia ser despejado, entendeu? Então o que acontece? Mas e qualquer época, o cara tá pagando aluguel, você tem uma casa de aluguel, você tem uma família lá, o seu inquilino chega assim, Wagner, eu tô desempregado, irmão, e não vou poder te pagar aluguel durante os 2 meses, mas fica tranquilo que assim que eu arrumar um emprego, eu vou quitar você. Você vai falar para ele, não, vai embora. Eu quero que você, entendeu? E tem gente que pensa assim, irmão, ou seja, não tem a sensibilidade, entendeu? O amor de chegar e falar assim, não, irmão, pode ficar aí, entendeu? Quando você conseguir o emprego, você me paga o o que eu falo aqui, cara. A pessoa vê a pessoa caída no chão, mano, e não tem coragem de falar, levanta aí, vou te dar uma força. Contar uma coisa aqui, cara, tem... Então eu não vou falar o nome, que não precisa, né? Mas um amigo meu, amigo assim, de um grupo, nunca vi. Sabe que você nunca vê a pessoa, mas você conversa, você vê ela postando coisa de música lá também e tal, compositor também. O cara saiu da Bahia pra vir aqui pra São Paulo trabalhar, porque lá não tinha emprego. O cara me mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Pô, preciso de uma ajuda, não sei o quê. Será que você pode me ajudar? Conversou, explicou toda a situação lá. Aí você precisa de quanto? Cara, eu tô vindo sem nada. Tô indo pra trabalhar, nós vamos trabalhar lá, terminar 30 dias, depois eu vou voltar. Só que é o que eu tenho agora, porque minha família tá passando necessidade. Eu preciso disso. Falei, irmão, quanto que é? É tanto, toma. Aí, passou 2 dias, meu, desculpa, tô aqui de novo falando com você, não sei o que, irmão, quanto? Toma. Então, Wagner. Irmão, ó, não, vai vendo. Irmão, cheguei aqui, só que eu não tenho condição de comer, eu não tenho minhas higiene pra fazer, não sei o que. Irmão, quanto? Toma. Passou 2 dias, mandou foto, trabalhando, todo feliz e tal. Pum. Passou lá 2 semanas. Irmão, eu tô aqui de novo, desesperado. Minha mulher me ligou dizendo que não tem nada pra ela comer, cara. Irmão, toma. Quero saber, toma. A firma que ele tava acabou o serviço, transferiu ele pra uma firma lá perto da casa dele na Bahia. O cara, todo dia ele me manda, meu, você foi um anjo na minha vida, que Deus te abençoe. Cara, eu já falei pra ele, você não precisa nem me devolver o dinheiro, filho. Daqui pra frente, segue, que Deus te abençoe. Ó, até arrepio, mano, porque assim, a bondade, ela tem que ser uma corrente, mano. Exatamente. Entendeu? Tem que ser algo natural, entendeu? Corrente. O que eu quero? Que quando alguém precisar e ele ter condições, ele não diga não. Exatamente. Ele vai lá e ajuda de bom grado. Entendeu? E essa corrente tem que crescer, a gratidão, né, meu? irmão? A gratidão é tudo. Ele é grato. Eu falo sempre que a pessoa... Ele é grato que às vezes até eu me incomodo. De tanto que uma vez eu vi pede obrigado. O Milton Neves, né? O jornalista lá falando que a pessoa ingrata, ela é mau caráter. Se você conhece alguém que é ingrata, você pode ver que essa pessoa é mau caráter. Entendeu, cara? E não tem nada pior do que a ingratidão, irmão. Quando você ajuda alguém, você não ajuda pensando no retorno, que aquela pessoa vai te dar algo em troca, entendeu? Mas se um dia você precisa daquela pessoa, aquela pessoa foi ingrata com você, você vai ficar meio chateado, entendeu? Você vai ficar chateado, porque isso é natural, entendeu? Então a gratidão é algo maravilhoso, assim, sabe? Que todo mundo tem que ter. E precisa ter o coração aberto, né? Porque numa situação dessa que eu te contei, eu podia pensar, esse cara tá de lorota. Porque conversa. você acreditou nele, entendeu? Acreditei, o que eu falo sempre, cara, acreditei. Que às vezes a pessoa fala, esse cara tá mentindo, quer dinheiro para comprar droga. Cara, dá o dinheiro para ele, o que ele vai fazer, não importa. Se você vê ele comprando droga, é outra coisa, mas você fez a sua parte. Você entendeu? Às vezes não, você pensa que alguém vai comprar droga, de repente você chega num restaurante ou num barzinho, numa padaria, o cara tá lá comendo um lanche, entendeu? Com aquele dinheiro que você deu para ele. Alguns podem usar droga? Pode, mas você não pode deixar de ajudar, porque alguns fez isso, entendeu, Exatamente. Irmão? Por exemplo, o lance da pessoa tá morando na rua, às vezes as pessoas não sabem. Na época da pandemia, eu ia levar minha esposa no trabalho lá nos Jardins, eu passava ali na Bandeirantes, tinha várias cabaninhas, não sei se você lembra, cara. Eles com famílias inteiras morando lá, cara. Não precisa ir longe, não. Então, aqui na Teutônica, que você vê à noite, tem muitos ali, tem muitos que na verdade são dependentes químicos. Naquela época nós tinha pessoas... Era família mesmo. Era família mesmo. Desabrigada. Por causa da pandemia não tinha emprego, então esse lance dos inquilinos, os proprietários das casas mandavam as pessoas embora. Despejava as pessoas.
E aí eu passei lá e vi uma placa lá pedindo mantimentos, né? Eu falei assim pra minha esposa assim, amor, vamos comprar uma cesta básica, eu vou trazer cesta pra família aí amanhã. Ela, tá bom. Aí eu fui lá, comprei a cesta básica, parei lá, subi até no canteiro, do canteiro lá onde ele estava, né? Que é no meio da obra, assim, da rua. Aí eu conversando com a família e a mulher me explicando como eles foram para lá, a família inteira. Antes da pandemia, um empresário aqui de São Paulo prometeu pro marido dela o emprego, entendeu? E casa para morar e tudo, Wagner. E eles vieram. Quando chegou aqui, começou a pandemia, ele falou assim, não, infelizmente não vai. Mas eu tô com a minha família inteira aí. O cara abandonou a família e os pessoal foi morar na rua, Wagner. Não tinha pra onde ir, Vieram não de tinha Minas, serviço. vieram de Minas. Não tinha nem Exato. dinheiro pra voltar, às vezes. Não tinha dinheiro para voltar. Então o que eles estavam fazendo? Procuraram assistente social. Ela falou para mim que a assistente social foi lá e estava arrecadando dinheiro para poder comprar passagem para todo mundo voltar para Minas. Entendeu? Ou seja, então às vezes as pessoas veem e não tem noção por que foram para lá, né? Às vezes fica julgando aqui que você está falando, entendeu? Brasileiro é um povo bom de dados, mas É um infelizmente, povo bom. cara, tem muita gente desonesta, cara. Tem. Tem muita, Muita gente, gente. desonesta. Egoísmo, entendeu, irmão? É, Egoísmo. Infelizmente. E o pior é que eu vejo pessoas que se dizem cristã, entendeu? Não ajudando o próximo. Não, é o que eu tava falando aqui outro dia. Isso, irmão. Tem muito ateu fazendo caridade Muito ateu e fazendo, muito cristão exatamente. enrolando Porque os outros. Então, quando assim, você- independe, quando você né, é da bom, pessoa. Quando você é bom, não interessa se você é ateu, se você é cristão, cara, você é bom. É. Entendeu? Mas, infelizmente, o que eles pregam é só da boca para fora. Entendeu? Na hora de ajudar alguém, não ajuda. Tem muitas pessoas boas. Entendeu? Essas igrejas mesmo aí ajudam muita gente. Não, entendeu? tem Gente faz igreja bastante séria. trabalho, Ó, eu trabalho papo social, de igreja, assim, eu fico entendeu? puto, porque eu sei que tem muita igreja que só faz atrapalhar a vida da pessoa. É, claro, Mas tem entendeu? muita Tem, igreja, tem. cara, que é boa. Cara. Tem muita cara. igreja. Então, eu critico. Tem obra. Eu critico esses líderes dessas igrejas grandes, entendeu? Todos, para mim, são todos pilantras. De Silas Malafaia, de Macedo, A.R. Soares, Apóstolo Valdomiro, para mim são todos iguais, cara. Eu vou te Entendeu? dar minha opinião. Qualquer igreja que um pastor receba salário ou alguém ganhe dinheiro pra estar ali, mano, pra mim não serve. Não, mas Isso- todos recebem. Não, tem igreja que não, cara. No começo de eu tudo, vou não. te falar uma aqui. A congregação cristã, isso eu posso te falar. Ninguém recebe salário lá. Cara. Aqui Entendeu? não, eu também Ninguém. acho, eu fiquei 2 anos em uma, não vou nem citar o nome, entendeu? Porque me Numa recebe- igreja, né? É. Numa igreja, numa denominação, né? É uma igreja famosa, você entendeu? Famosa, entendeu? Eu achava que o pastor ia lá, tipo, por amor mesmo, tal, aquela coisa toda, que ele tinha um trabalho paralelo àquilo, tudo. Mas não, ele ganhava. E depois eu descobri que o salário deles é de 16 a 20 mil por mês. Salário de pastor? Mas é. Salário de pastor. É, Agora, tipo, se o cara se dedica só à igreja e ele não tem tempo de arrumar outro emprego, eu sou a favor que ele seja remunerado. Mas que ele se dedica mesmo à igreja e a obras de caridade. Mas não só domingos das 6 às 8, Não, né? exatamente. Tem que ser a entendeu? semana ali, entendeu? Entendeu? Porque É. não adianta o cara falar assim, eu sirvo a um determinado Deus e tal, e ele não faz nada em prol do próximo. Entrei nesse assunto com você, cara, que tem uma coisa que me incomoda, é alguém me fazer de besta. Nossa, mano, eu não... É ruim. A mentira, né, Wagner? A mentira em si, a mentira ela é péssima. Me incomoda, cara. Péssima, tá vendo? Olha o nome da banda dele, Tempo de Revolução, porque o Tempo homem é de- brabo mesmo, o homem é brabo mesmo. Tempo de revolução. E eu fiquei muito nessa paranoia desde novo, de igreja, de onde eu vinha que eu cismava alguma coisa, cara, eu não ia, né? Eu sou batizado na congregação cristã já desde 2008. Desde 2008. Ali eu te falo com propriedade. Eu fui batizado ali eu também, sei Wagner. que ninguém tem salário, ninguém. Eu fui batizado Tem e obra da fiquei 2 anos. piedade, entendeu? Ali Fiquei eu 2 vou. anos. Aí depois de algumas coisas que eu vi lá, percebi que não condiz com um ser humano que fica pregando a palavra de Cristo, porque Cristo era um revolucionário, entendeu? E foi crucificado porque ele lutava a favor dos menos favorecidos. Então, se você quer se espelhar em Cristo, você também tem que... Você não vai ser igual a ele, ninguém vai ser igual a ele, ninguém é igual a ninguém, mas você tem que se espelhar nele para fazer o bem. Mas entendeu? dá pra ver que Lutar a bondade a tá em favor dos você, menos né? favorecidos. O seu corpo tem que ser o templo do Espírito Santo. Quem que pedia para os mais ricos dividir as riquezas com os mais pobres? Exatamente. Aí você vê um monte de gente aí falar, eu sou capitalista tal. Capitalista, mas se você não ajuda ninguém, cara, não adianta você vir falar que é cristão. Cristão capitalista,
É complicado, né? Mas é isso mesmo. Hoje, por que é tão difícil as pessoas se ajudar, né, meu? Irmão, é muito louco isso, entendeu? Cara. Então, aí, quando eu vi muita coisa errada lá, Wagner, eu falei, não é pra mim. Aí eu saí, entendeu? E hoje eu falo, eu não vou em uma igreja, cara, nenhuma igreja eu não vou mais. Eu falo pra minha esposa, você quiser eu te levo, mas eu não te recomendo, entendeu? Porque hoje eu cheguei à conclusão, Wagner, não. Você vê porque se tornou um negócio, cara. A palavra de Deus é um negócio, irmão. É um negócio, você vê aí, um cara que nem Silas Malafaia mesmo, o cara se envolve com política, não tem que se envolver com política, irmão. Entendeu? Se ele quiser votar em alguém, ele tem que votar como cidadão. Você é um bispo, você é um pastor, então eu acredito em determinado político, então eu vou votar nele, como cidadão. Entendeu? Mas não precisa falar na igreja que você vai votar nele. Você vai no dia da eleição e vota e pronto. Entendeu? Não ficar fazendo campanha, porque isso daí você já suja, né, cara? Já suja ali, entendeu? Envolvendo a palavra de Deus com a política. Aí, então o Silas Malafaia, você pode ver que é o único que faz isso. Ó. Os outros apoiam, mas... Rapaz, eu não gosto nem da voz dele. O cara começa a falar... Então, eu fiz uma música, que eu vi uma entrevista dele para aquela Marília Gabriela, há muitos anos. Aí eu falei, eu vou fazer uma música esse cara aí. Inspirado, serve para todos os líderes religiosos, entendeu? Mas foi ele que inspirou. Posso tocar Mas música? Agora, arrepia. É Em Nome de Deus. Em nome de Deus, tempo de revolução. Olha. Pode pegar aí, peguei. Já e outros deuses merecem ser adorados. No caminho até eles não é preciso pagar pedágio. Já e outros deuses merecem ser adorados. No caminho até eles não é preciso pagar pedágio. Falsos apóstolos e falsos profetas estão vendendo um lugar no céu. Jamais, se eles estão aí, amando do Satanás. Os apóstolos e falsos profetas estão vendendo um lugar no céu. Eles não irão nos enganar, jamais, se eles estão aí, amando do Satanás. Sejam felizes, mas me dê o que vocês têm, que eu vou gastar lá em Paris. Em nome de Deus, sejam felizes, mas me dê o que vocês têm, que eu vou gastar lá em Paris. Deus precisa de dinheiro. Você é doido. Cara, em nome de Jesus, cara, seja louvado eternamente. É porque eu vi, Wagner, a Marília Gabriela perguntou pra ele: o senhor tem avião? Ele: tenho, mas é da igreja. Entendeu? Ou seja, mas pergunta pra ele se ele transporta os fiéis da igreja pra Nova York. Não, é só pra ele e a equipe dele. Entendeu? Perguntou se ele tinha apartamento em Nova York. Tenho, mas é da igreja. Pergunta se ele já hospedou algum fiel da igreja lá. Tá no meu nome, mas é da igreja. Usufrui de tudo, né, irmão? Mas... cara. Infelizmente. Então, quando eu falo sempre que eu não vou mais numa igreja. Então, eu falo sempre que eu acho, na minha opinião, entendeu? Que hoje é perca de tempo, né? Você ficar 2 horas, às vezes 3 horas, ouvindo um pastor, padre, o pai de santo, ou qualquer um, ficar falando ali coisas que chega até a ser banais. Você está em casa, fica em casa assistindo um bom documentário, lendo um livro, ou fazendo algum curso online, sei lá, alguma coisa, algo que vai te fazer bem, ou ir passear com sua família, às vezes é mais benéfica para você do que você estar lá em determinada igreja. Assim, eu tenho um pensamento já meio assim. Tem gente que é dependente de uma palavra, cara. Entendeu? A igreja, mesmo ela com tudo isso, porra, eu ainda prefiro uma pessoa na igreja do que num bar, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso também é permissão de Deus. Então, mas o lance do bar, Wagner, tipo, se o cara tá no bar,
Ele tá bebendo ali, tá se divertindo com os amigos, aí ele bebe, chega em casa, numa boa. Tranquilo, irmão. Agora se ele tá Não, no eu bar, te bebe, falo isso aí porque a chega em Bíblia- casa e vai Ah, bater na fala. esposa, vai esmacar os filhos, aí é diferente, entendeu? Mas, e às vezes você vai pra uma igreja e você é manipulado. Então, Entendeu, cara? o que eu tô falando com isso é que assim, numa igreja você pega ali, tem 50 pessoas e um pastor. Às vezes o único errado ali é o pastor. Tá entendendo? Às vezes essas 50 que tá ali, que dobra o Pois joelho e ora, irmão, mas aí é o seguinte. pode ser que essas 50 tenham um Então, mas se legítimo essas 50 interesse. percebe e continua lá, eles são coniventes com o que o pastor está Então, fazendo. só que como que Deus vê isso? Então, mas é A que tá- inteligência dele tá acima Não, de nós, mas, mano, irmão, entendeu? Cara. Seu pensamento é um pensamento, seu entendimento, entendeu? Só que tem gente que precisa estar ali, ela precisa compor alguma Então, coisa, mas, que irmão, ali ela se precisa. sente útil, ela se sente feliz. Mas se ela quiser para entendeu? adorar o Deus dela, É. porque eu já cheguei à conclusão, a minha opinião, entendeu? Que não existe um Deus só, irmão. Existem vários deuses. Antigamente era assim. Esse lance de um Deus só veio tem Eu pouco só tempo. acredito em um. Então é porque você, É. você vê lá da Bíblia, né? Você acredita no Isso. Deus da Bíblia, né? Não, é que assim, eu acho que é mais fácil, cara. É porque eu acho que é mais fácil, entendeu? Por exemplo, se você pegar pro lado do candomblé, vamos lá pro candomblé, vai ter uma par de denominações ali, aí o que é uma coisa lá, na igreja é outra, na católica Não, também, mas entendeu? No candomblé, de É. repente, cada uma dessa entidade Isso. tem uma função Então, na vida, mas o que na que- vida o que eu quero te aquela dizer? pessoa acredita. Só que eles também acreditam Entendeu? em Deus, certo? Isso. O que eu tô querendo te dizer com isso, que na minha visão, desde moleque, o que eu faço? Eu tiro o intermediário, eu vou direto no pai, velho. Não, então, mas aí Não vou que tá, falar com Wagner. nenhum dos meus Quando eu tios, era nenhum dos meus moleque, irmãos, vou direto Quando eu era no criança, meu eu ia pra pai, igreja. entendeu? Quando eu era criança, eu ia pra igreja católica, porque meus pais iam, assim como quando a pessoa é evangélica costuma levar os filhos. Mas quando os filhos chegam a certa idade e os pais, às vezes, obrigam os filhos a ir pra igreja, é um grande erro, irmão. A criança tem que ir, mesmo ela criança, 7, 8 anos, ela tem que ir se ela quiser, por livre e espontânea vontade. Por quê? Se ela for pra igreja obrigada pelos pais, quando ela tiver maior de idade, ela não vai mais pra igreja. Não, depende. A maioria, eu conheço não, pessoas não assim. vai, se ela Não for vai pra obrigada, igreja. não vai. Porque ela, Mas entendeu? Tem que ir por livre e espontâneo tudo, amor. tudo é criação, né? Tudo é criação. Entendeu? Que nem, se você não tivesse na música, qual a probabilidade do seu neto hoje ser, com 14 anos, baterista da banda? É difícil, entendeu? Então, assim, geralmente segue influência, não tem como. Wagner, né? mas Não tem eu como. costumo dizer que quem conhece um pouco da história da humanidade, e aí você vê alguns trechos da Bíblia, porque a Bíblia tem muitos trechos que nenhum pastor usaria falar na igreja. Entendeu? Tem vários mesmo. Se você procurar, você vai, Sim, vai sim. achar lá. Que Deus é mau, cara. Entendeu? Eu tô falando o Deus da Bíblia, tá? Aqui tô te falando que não é o meu é o Deus que criou o ser humano, não o Deus que o ser humano criou. Como dizia o Einstein, ele falava que o Deus da Bíblia foi o ser humano quem criou. Ele acreditava no Deus que criou o homem, entendeu? Nos deuses que criaram que criou os Você homens. acha que entendeu? Bíblia é entendimento? Porque assim, é a mesma Bíblia, mas você vai ler, eu vou ler, ele vai ler. Cada um de nós mas pode ter um entendimento diferente. Mas, né? Wagner, não, outro dia eu vi uma mulher falando, a pessoa falou assim, mas você que vê o contexto, mas qual é o contexto de um Deus chegar e falar, se você não me adorar, se você adorar outros deuses, você vai ser castigado. Qual o contexto disso, irmão? Isso é ditadura. Um Deus mau, né? É Você um fala, Deus né? mau. Um Deus mau. Wagner, ou seja, é muito doido isso, cara. Se você é um Deus Mas você mesmo- acredita em Deus. Não, acredito no Deus Um Deus que me diferente criou. do da Bíblia. Isso, exatamente. Certo. Que criou a humanidade, que pratica o amor e, que faz com que você pratique o amor. Deixa eu te falar, o Deus que criou o ser humano, essa função de ajudar, ele deu pro próprio ser humano. Ele não ajuda ninguém, Wagner. Entendeu? Então ele deu essa função pro ser humano. A humanidade precisa entender Mas isso. alguém ajuda. Que sou eu. Não, Alguém ajuda. Isso- Um anjo da guarda, alguma coisa. Você acredita? Não, Wagner, sabe Você por não quê? acredita Porque nisso? senão seria injusto. Essa semana tombou um ônibus, morreu 7 pessoas, sobreviveu 2, um exemplo. Aí aquelas pessoas sobreviveram e falam assim, graças a Deus eu sobrevivi. E aquelas outras pessoas, crianças inclusive, né, morreu graças a quem? É. A pessoa está se sentindo, ela não percebeu, mas ela está sendo egoísta, ela está achando que ela foi importante para Deus e aquelas pessoas que morreram não. Você Wagner. já teve alguma Se você pensar experiência nisso, com Deus? né? Experiência com Deus? Não, Alguma eu já tive Nunca. livramentos assim, tipo, livramento? já tive livramentos, entendeu? Mas não sei se foi Deus, se foi sorte. Eu acredito Sei. que foi sorte, sabe, Wagner? Sei lá. Eu acredito que foi sorte,
Porque esse lance que eu tô te falando no meio do acidente, pô, é uma parada muito doida, Wagner. Como é que você morre 9, sobrevive 2 e aqueles 2 já falam que graças a Deus, irmão, ele tá sendo injusto com aquelas que morreram e com a família. A família fala, não, mas eles eram cristãos. Um exemplo, entendeu? Eles eram cristãos, iam pra igreja todo final de semana. E você? Você sobreviveu porque você é especial para Deus e meus filhos não? Irmão, não existe. Então eu tô te falando, então as pessoas precisam... Todo mundo, nós tem a data de validade, não sabe? Não, mas criança, Vagnão, então, é igual guerra. Tá tendo guerra, certo? Pessoas estão lá matando criança, e Deus tá inerte, irmão. Enquanto a gente tá conversando aqui, tem muita gente morrendo. Deus tá inerte, irmão. Vagnão, a cada 3 minutos morre uma criança de câncer, cara. A cada 3 minutos, você imagina por dia quantas crianças morrem de câncer. Se Deus não cura as crianças, vai curar você e eu que somos pecadores, como diz os evangélicos, entendeu, irmão? Então, eu acho que Deus... Mas se ele fizesse alguma coisa, ele não ia estar se contradizendo do livre-arbítrio? Não, mas essa palavra não existe. Nem na Bíblia tem essa palavra. Livre-arbítrio? Não tem essa palavra na Bíblia, irmão. Entendeu? Livre-arbítrio. E outra coisa, o Deus da Bíblia, quem criou o demônio? Deus mesmo? Foi Deus que criou o demônio. Quem criou a gente? Quem criou o demônio? Não, eu tô falando Deus da Bíblia. Então, mas a gente, o Deus da Bíblia, se ele criou o demônio, o Deus da Bíblia criou o ser humano também. Então, mas lá diz que a gente foi feito do barro e a mulher foi feita da costela do homem, né? Isso é fantasia, parece fantasia de criança, né? Coisa de desenho animado, entendeu? E não é, irmão, isso é... Você deu uma coisa tão, sabe assim, infantil, que não dá pra acreditar nisso. Eu não sou da costela do homem, da mulher. Eu não vim do barro, entendeu? E a mulher não saiu da minha costela. Quem fez o homem... também fez a mulher, irmão. Entendeu? Da mesma forma. Entendeu? Que Deus, quem foi o Deus, ninguém sabe, mas não foi o da Bíblia. Entendeu? Porque o Deus da Bíblia, ele criou o demônio. Entendeu? Tá lá no começo de Gênesis, está lá. Ele fala que Deus criou o demônio. Ele sabia que o demônio ia ser do mal. É um negócio mas muito mesmo louco, assim, né, ele achou... Você viaja no você também, né? Achou bem criar o demônio. Ô, Vagnão. Esse não é meu Deus, irmão. Aqui, assim, não é que aí, não, ele criou, deixa eu terminar. Né? Aí ele criou... Será que ele não virou durante o rolê? Quando ele criou o demônio, entendeu? Que o demônio se rebelou. O demônio não virou durante o rolê por inveja, né? Que foi o que a gente escutou, então, né? Então, mas lá na Gênesis mesmo ele fala, Deus fala lá que criou o demônio, mas sabia que o demônio ia ser do mal, mas mesmo assim ele achou bom criar o demônio, entendeu? Eu não sei qual é a parte de Gênesis, mas tá... Será que é para equalizar o bem e o mal? Então o que acontece? E aí, tipo, ele criou o demônio e agora ele não consegue deter o demônio. Olha que parada doida, né? Ele não consegue deter o demônio. Não dá. Ou seja, o Criador não consegue combater a criatura. Então essa é a fantasia. Mas acho bom uma pessoa crer de alguma coisa, né? Que alguma coisa mas tem. Demônio, acho que o Deus da Bíblia e nem o demônio existe. Cara. Eu vou falar pra você, eu já tive... A maldade está dentro de cada uma das pessoas. Eu já tive experiências já com Deus, eu posso falar de escutar a voz, cara. Não, mas escutar a voz, de escutar a voz e falar, hoje você não vai fazer isso. Eu não fiz, eu obedeci e deixei, e eu ia ser preso nesse dia, velho. Então, eu não fui porque eu ouvi a voz, cara. Pode ser que, sei lá, algum espírito tal, sei lá, que se acredita e tal, mas você vê tanta injustiça, Vagnão. Se você vê a história da humanidade, irmão, Gengis Khan, você sabe quantas pessoas Gengis Khan matou? Ah, muitas. Cerca de 60 milhões. Acho que ele só perde pra Hitler, né? Ou ganha. Não. O Gengis Khan é o maior. É o maior, né? É o maior, né? Depois veio outros. Mas o Gengis Khan matou cerca de 60 milhões de pessoas. Quando ele chegar aí, as mulheres sabiam que ele ia chegar na cidade, as mulheres se matavam, Vagnão, porque ia ser abusada por ele primeiro e depois pelos soldados dele, os capangas dele, cara. Então muitas mulheres se matavam, entendeu? Triste, né, mano? E aí, tipo, enquanto ele tava fazendo isso, onde estava Deus? Entendeu? Um exemplo simples para simplificar. Quando Jesus nasceu, quando ele tinha cerca de 2 anos, né, Herodes mandou os soldados invadir a cidade e matar todas as crianças de 2 anos. Invadiram a cidade e mataram todas as crianças de 2 anos para poder ter certeza que Jesus estava morto. Mas o pai de Jesus já tinha saído com ele, né, da cidade. Onde estava Deus? Injusto, né? É injusto, Wagner. Então você não pode falar assim, pô, Deus... Eu entendo essa parte de então, às vezes eu acho, da minha parte, eu acho que, puta, eu sou adulto, cara. Eu acreditava nisso quando eu era criança, agora eu sou adulto, eu não posso me comportar como uma criança. O problema é que eu acredito muito em probabilidade, certo? Sim. E na probabilidade, eu tô na vantagem. Então, pra mim, isso importa. Wagner, mas quantas pessoas, Wagner, eu vou te explicar isso que eu tô falando. Mas você é uma pessoa do bem. Mas quantas pessoas do bem mesmo
tá aí com câncer, vegetando na cama, pessoas que praticaram Normal. amor, quantas pessoas do bem tá passando É, mas é que fome, ninguém é cara. imortal, vai uma hora Você vai morrer, entendeu? né? E quantas Jeito, pessoas né? ruins que humilham as pessoas porque tem poder aquisitivo melhor Ó, que o outro, tá aí vivo, Eu tô, cheio de saúde, eu tô falando Vagnão. isso pra você, irmão, porque, ó, outro dia eu tava conversando com um ateu, né, mano, um parceiro meu que ele, mano, ele não acredita, velho, em nada, em porra tem muita nenhuma, gente, tem entendeu? muita É. gente que é. Aí ele falou, pô, você é um cara inteligente, mano, trabalha, você é que nem eu falei pra ele, pô, você também, cara, você é um cara inteligente, você é trabalhador, né, o ateu, você é um cara inteligente, você é trabalhador, você tem a caridade no coração, É, então. entendeu? Você faz bem pras pessoas quando te convém, né? Aí ele falou, nós é igual, então por que você segue a Deus? Eu falei, eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo, só pra mim ficar na vantagem com você, só. Não, mas aí, não vai- aí eu buguei a mas cabeça não tem dele. a vantagem, não. Tem, calma, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Aí eu falei pro ateu, eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo veemente, entrego minha vida a ele, por quê? Só pra ficar na vantagem por você. Ele, que vantagem você tem? Ele perguntou pra mim. É. Eu falei, beleza, nós dois é igual, certo? Nós dois é O igual. ateu vai ficar doente, Wagner, você também vai ficar doente. Exatamente. Entendeu? Concordo. Só que se no final da vida nós dois morrer e nós dois for Irmão. ateu, calma, deixa eu falar. Nós dois é ateu. É. No final da vida. Deus não existe, nós dois morreu lá e certo? Empatou, beleza? Não empatou? Os dois não acreditam em Deus, tá suave, certo? Só que se você é ateu e eu sou cristão e no final das contas Deus existe. Aí eu ganho um ponto, Não, você não, mas aí continua que tá, no mas aí que tá o lascado. negócio. Se aquele entendeu? ateu praticou o amor, praticou a bondade, nunca fez mal pra ninguém, ele morrer, se existe o céu, certo? Se existe o céu. E Deus não pega aquele cara e leva pro céu, esse Ele é Deus, justo. Esse Deus eu não quero, É irmão. injusto. Só que assim. Você aí- imagina, aí que você tá. morre, aí você chega lá e você encontra Hitler lá no céu. Então, mas Você, aí que você tá. vai falar, Deus, que Ah, eu vou te sacanagem, dar um Deus. exemplo. Vou te dar um exemplo. Entendeu o que eu tô Aí falando? eu te dou outro exemplo. Você tem dois netos. Não vou nem falar dois filhos, vou fazer dois netos. Você tem o Miguel e você tem o João. O Miguel te acompanha, segue os seus passos, faz de tudo por você. Te ajuda, vai com você onde for, te respeita, te obedece. Mano, o Miguel é o neto que ele é. Eu sei que esse menino deve ser o orgulho da sua vida. E é. Uhum. Quando você fala dele, você até emociona. É, então. Entendeu? E você tem o João, que só te maltratou, nunca acreditou, nunca deu razão pra você pra porra nenhuma. João maltratou o vô, enquanto ele pôde humilhar o vô dele e não querer saber do vô dele, ele fez. João olhou pra você e falou, Gil Azevedo, eu não acredito em você, pra mim você é um bosta. Você vai fazer o seu testamento, que você tem uma casa. Você vai deixar a sua casa pro Miguel ou você vai dividir ele com o João? Sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Sem irmão. hipocrisia. Eu deixava a Sem mesma parte hipocrisia. comigo, eu deixava pra ele. É, então, só que eu não. O João pra mim vai se fuder. Vou Não, deixar tudo pra sabe Miguel. por quê? Você tá agindo. Então, só que você tá agindo aí- com vingança. Eu não tô agindo com vingança. É, não, mano. não tô agindo com vingança, cara. Não é vingança. De certa forma é não é Wagner. vingança. Sabe Eu por falo quê? pra você que Porque não é às vezes vingança. É. cada pessoa tem um. Por exemplo, cada Entendeu? filho. Por exemplo, nenhum filho é igual ao outro. Não é. Você mas, pode ver. Mas se ele te Entendeu? maltratou a Não, vida mas inteira, eu é- não deixo, cara. é. Eu não deixo. Eu não deixo. Hipócrita é ele se aceitar alguma coisa minha. Não, mas, às vezes, Não é um Wagner, bagulho louco? mas é muito doido. Deixa isso porque- eu ver o que o Miguel acha. O que você acha, Miguel? Você acha que tem. Você não acha que é muito ruim, cara, se você tivesse um irmão que fizesse tudo de ruim pro seu pai e na hora da partilha seu pai falar: não vou deixar, tem uma casa só, vou deixar pro Miguel. Não seria até que justo? Justo seria, cara. Você seria justo. Então, se De depois uma ele certa entrasse na forma, lei, tá ligado? ele ia reivindicar. Entendeu? Ele podia. Ele ganhava na lei e sim. tudo. É, Ah, mas- Só que é a opção que Deus dá, mano. Então, mas aí Ele não quer obrigar ninguém Aí a ele ia fazer, refletir, falar assim, entendeu? "Puta, eu fiz tudo aquilo com meu avô e meu avô ainda fez. Ele ia se arrepender, Wagner. Ou não. Mas você não arrependeu porque eu fiz a Não, minha só parte, que, entendeu, tipo Wagner? assim, Por exemplo, Então, o Se bom eu é fiquei isso, na que a gente casa- faz a nossa parte. É, irmão, a gente faz a- Mas se Vamos eu lá. pudesse, eu ia deixar tudo Mas Miguel. pra alguém me Aí, se maltratar, você quiser depois Wagner, não. cuidar do menino, É o que eu tô falando. Se, tipo assim, se eu fiquei na casa, eu vou dar a opção dele mudar, conseguir mudar e trazer ele pra casa de volta. é. Entendeu? Tem essa. Eu só quero dizer Mas- assim, mas Deus, é- é que Deus é amor, mas Deus também é justo. Mas, Wagner, não, porque... É justiça. Não. Deus deve ser justo, Ju- mas Deus infelizmente, deve ser Wagner, justo, cara. infelizmente, ele não é. Ele não é. Porque, tipo assim, sabe por quê? Porque ele não quer se envolver. E Deus não faz nem o bem nem o mal. Tô falando o verdadeiro Deus, porque o da Bíblia lá diz que ele faz o bem ao mesmo tempo ele faz o mal. Quando ele fala,
amar e perdoar. Aí depois ele fala, adorar somente a mim, senão você será castigado. Ou seja, onde que está o amar e perdoar? Se ele não está mais perdoando aquela pessoa que está adorando outros deuses. Vagnão, isso é pesado, que irmão. Eu acho que muito dos julgamentos que nós fazemos na religião não é de Deus, é do homem. Então, mas deixa eu te falar, Vagnão. Muitas Então, das eu coisas, cheguei à né? conclusão, Vagnão, que Deus não cura, não salva, não ajuda ninguém. Sabe por quê? Porque senão ele seria injusto, irmão. Faz milagre. E Vagnão, que milagre quem faz é a ciência, pô. Não, Não, Deus faz milagre, cara. Não, aonde, O Vagnão? que faz? Lógico que Aonde? faz. Deus, muito Não, milagre. Wagner, se a pessoa tem câncer e ela se cura do câncer sem procurar ajuda da medicina, aí eu falo, aí foi milagre. Mas me fala alguém que teve câncer Teve, e pode não procurou procurar. a medicina, irmão? Não. Procurou, mas se curou por milagre. Tem muitos relatos, pô. Tem muitos Wagner, relatos. tem sim, vários remédios. Tem. Vários remédios para poder a pessoa, não cura o câncer ainda, infelizmente, mas vai deixar a pessoa sobreviver, entendeu? A pessoa vai conseguir viver por um tempo. Câncer igual a pessoa, cancerígena, né? igual a pessoa que tem eu acho HIV. que acho que todo entendeu? mundo tinha que ter uma experiência Então, com Vagnão, Deus, ao menos um uma vez, exemplo. entendeu? Aí você vê pessoas ricas que ficaram ricas explorando o trabalhador, entendeu? Explorando mesmo. Tem muita coisa errada no mundo, né? Não, então você não conhece ninguém que ficou rico, Vagnão, sem explorar as pessoas. Não. É muito difícil. Tem, mas tem. Mas, É difícil. Vagnão, é muito difícil. difícil. Quando a pessoa fica rica, por exemplo, sei lá, o cara é artista, jogador de futebol, tal, mas eu tô falando, o cara é empresário e ele ficou milionário, ou sonegando imposto e explorando o trabalho do ser humano, cara. Entendeu? Porque o cara trabalhar 7 por 1, 6 por 1, é escravo. É escravidão, irmão. Você me desculpa. Aí o cara, enquanto você tá trabalhando na loja lá, você é o dono da loja, no shopping, um Tem gente exemplo. que Vou 7 falar por assim, não, 0. meus funcionários é tudo 6 Tem por 1, gente pô. que é- tem gente que é 7 eu tô por falando a 0. realidade. Não, mas um exemplo, você tem uma loja no shopping, certo? Pô, o cara tá trabalhando sábado e domingo, e aí você tá lá na praia curtindo, irmão. Enquanto o cara tá trabalhando e não tá recebendo um salário digno por aquilo. Infelizmente. Entendeu? O cara fica rico e fala. É o capitalismo. Não é. Você entendeu, cara? Então você pode ver, a maioria dos milhões, para você ter ideia, 50% dos ricos mesmo do Brasil, nunca trabalharam, Wagner. Você sabia É disso? herança? É herança, herdeiros. herança. São herdeiros. Minha esposa trabalha com um monte assim, cara. Você entendeu? E vê se eles ajudam alguém. Não tá nem aí, mano. É verdade. Você entendeu? Então, ou seja, enquanto uns tem muitos, outros tem pouco, Wagner. Por exemplo, lá na África tem muita gente passando fome, porque não chove em alguns lugares, então não tem como nascer, plantar, para colher. Onde está Deus que não manda chuva para lá? E vê aquele sofrimento daquele povo, irmão. E aí, enquanto outros lugares transborda de água, mata a água, até mata. Você entendeu? Então, acho que as pessoas têm que tirar O Deus. negócio é muito louco, mano. Tinha que tirar Deus disso. Aqui assim, a contraponto, se você pegar qual o país que menos tem o evangelho é pregado? Vagnão, Bagulho louco. independente. Lá 90% então. é ocultismo, Vagnão, é coisa satanismo. Os países que menos. Que tem os mais ateus no mundo são países escandinavos, países ricos, que não tem nem pobre, cara. Você entendeu? Que não acredita em religião e não pode ter religião lá. Entendeu? Não pode ter religião. Porque a religião, ela separa as pessoas, Wagner. A religião não une as pessoas. Entendeu? Você vê uma igreja unida com a outra, não é uma criticando a outra, irmão. Sendo que tá falando do mesmo Cristo. O bagulho é doido. Irmão, entendeu? É muito doido. É por isso que política, religião e futebol não se discute. Não, mas é bom, você discute. Agora, ó, vocês entendem porque o nome do grupo? Tempo de revolução. O homem não tá Wagner. pra brincadeira. Ele tem a opinião Wagner. formada, Mas, então, baseada em Wagner, fatos, e ele vai pra cima. Mas vem cá, vamos dever, supor não. que. Faz sentido. Vamos supor que um país que não tá nem aí pra Deus, nem aí pra Cristo, ele vai pegar e vai matar aquelas pessoas, você não tá me adorando, então eu vou te matar. Que Deus é esse? Eu não quero esse Deus. Não, irmão. ele pode não matar, mas ele pode não interferir. É que o meu pensamento é esse. Mas é o que ele faz. Eu vou me abster. Se Wagner, vira aí, já que vocês É o que, assim, é o que o Deus, É. é que o Deus, eu tô falando, o Deus que nos deu a vida, faz. Ele não interfere em Deus- nada, irmão. Deus é bom, não é Ele não bonzinho, né? interfere. Eu acho. Não, Minha não, opinião, Deus, né? que eu acho bom que é a só tragédia bom, acontecendo aqui é tudo Wagner, nós, mano. bom somos nós. Nós é As culpa, tragédias que exatamente. Wagner, Mas bom somos é nós. só nós. Ó, bom Eu acho que somos os nós. extraterrestres nesse mundo aqui é nós, velho. Não, Que é o tem. Não, acredito. A única raça que Não. ferra todas as outras, que Não, sobressai então. sobre todo mundo. Wagner, o ser humano Mata ele os tem o bichos poder, pra comer. ele tem o poder de É, amar. Tem o poder de amar e o poder de odiar. De Só que odiar. amar é melhor que odiar, mas tem muitos que escolhem odiar, irmão. Olha o Putin, olha o Netanyahu, que tá fazendo, que tá matando tanta gente, cara.
Entendeu? E eles estão lá em nome de Deus. As pessoas não matam em nome do diabo, não, Wagner. As pessoas matam em nome de Verdade. Deus. Mas você sabe uma coisa boa no meio de tudo isso, cara? Sabe o que é uma coisa muito boa? É a hora que bate aquela fome braba, cara. E você liga lá nos 22478 mil e pede uma pizza na Rapidez, É o nossa rei do patrocinadora. marketing. É o rei do marketing. Exatamente. Matando a sua fome de pizza, velho. Pizzaria Rapidez, 22478 mil. Toda a região do Grajaú, já eu fiquei sabendo que já tem um negocinho pra nós bom aí, Opa, mano. demorou. Toda a região, Grajaú, Paleleira, Cidade Dutra. Cara, liga lá, 22478 mil, matando a sua fome de pizza. Pizzaria Grandione. Nossa pizzaria também aí, ó. Grandione e Pizzaria Rapidez, certo? Bate nos homens lá, que os homens, ó, são fera. Produto de qualidade, fresquinho na sua mesa. E o que é fresquinho também? Não vou falar que é fresquinho, que é tiração, né? O que é foda? É o som do Tempo de Revolução. O que vem pra nós aí agora, Vamos meu mostrar irmão? uma música nova que vai estar no próximo Aí, ó. álbum. Essa é a parte que eu mais gosto. Aqui, galera. Ó. Vamos tocar aqui. Declare sempre o seu amor. Essa Pô, música eu gostei, fiz, Wagner. Vou te explicar essa música que eu fiz porque eu via pessoas. Você chega de manhã, você chega aqui no seu trabalho. Aí você chega, de repente você está com algum problema pessoal, você chega e não dá bom dia para os seus funcionários. Entendeu? Seus funcionários não têm culpa do seu problema pessoal. Entendeu? Então você chega e não dá bom dia para eles. Às vezes as pessoas não dão bom dia nem pro porteiro do prédio no dia a dia, né? Por arrogância, achar que o porteiro do prédio Isso é ruim, né? é inferior a ele porque ele é o patrão, é o morador e o cara é só um funcionário, tá ali para fazer e não tem que ficar dando bom dia pro cara, né? Porra, não entende o valor da pessoa. Exatamente. Então essa música, ela fala muito de essa valor. música é linda, essa música é maravilhosa. Qual o nome da música? Declare sempre o seu amor. Vai estar no próximo. Eu Vai tá tava no procurando próximo aqui. álbum. Vai tá no Então, próximo galera, álbum. declare sempre o seu amor com o Tempo de Revolução. É reggae, tá? Mas aí eu tô mostrando pra você aqui, tipo folk, né? Que ela nasce, as minhas músicas nascem tudo assim. Aí depois eu transformo em reggae. Boa. Bom dia, um sorriso sincero. Deixa o nosso dia mais belo. Tente ser sempre gentil. Tente ser sempre amigável. Dias difíceis todo mundo tem, mas tente resolver sem ofender alguém. Declare sempre o seu amor. Declare sempre o seu amor. Sei que as atitudes também revelam, mas diz pra ele, diz pra ela que você a ama. Sei que as atitudes também revelam, mas diz pra ele, diz pra ela que você a ama. A vida é feita de momentos tristes e felizes também. Então faça alguém feliz com um presente ou um abraço. Você já reparou o poder que tem o amor? Quando alguém diz eu te amo, o sorriso vai de um canto a outro da boca. Então
Sei que as atitudes também revelam, mas diz pra ele, diz pra ela que você a ama. Sei que as atitudes também revelam, mas diz pra ele, diz pra ela que você a ama. Ó, tempo de revolução. Rapaz, esse homem Massa. não é brinquedo, não. É porque hein, a cara? gente que. Todo mundo que tem, sei lá, meu Rapaz. neto, eu falo pra ele que a ama, inclusive chama ele de meu amor. Chama meu filho de meu amor, chama minha filha de meu amor. Entendeu? E é Muda, isso. né, mano? Uma família assim e é bom você, demais, né? às vezes as pessoas falam assim, fulano de tal não fala que ama, porque as atitudes revelam, mas é diferente, cara. Você Cara, pode, detalhes, né? Você pode ter. Faz toda a diferença, Exatamente, né, você mano? pode ter as atitudes tal, que vai contar ali, né? Mas quando você fala pra alguém eu te amo, É diferente. é diferente, irmão. Não vou nem falar eu te amo, cara. Às vezes um bom dia, uma boa tarde, mas- uma boa noite acompanhado de um sorriso vale o dobro. Mas Eu pessoas que escutei tá- isso uma vez, cara, e eu não esqueci mais. Mas cara. pessoas que estão em nossas voltas, que convivem conosco, é bom você falar eu te bom. amo, cara. Entendeu? Você fala eu te amo pra uma filha, Oh, é maravilhoso, cara. Entendeu? Pra sua esposa, Ah, entendeu? no quadro passado aqui veio o Joninho, inclusive Joninho, MC, um abraço pra você. Ele pegou o telefone e pediu pra ele ligar pra mãe dele durante a entrevista e falar: mãe, te amo. Que se você ver a reação da mãe dele, Irmão, então... Tem filho que não dá É, um abraço, um te amo no pai, No porque pai, não ouviu, Tá né? frio, né? Eu conheço É, pessoas, tá frio, eu tá- conheço o povo pessoas tá que nunca frio. falou eu te amo pra um filho, Wagner. é triste. Ô, irmão, pelo amor de Deus. É o amor que muda a humanidade. É só o amor e o respeito pode salvar a humanidade, irmão. Entendeu? É. Enquanto tiver guerra, a guerra é troco do quê, irmão? Quantas pessoas estão morrendo por causa de quê? Por causa de vendas de arma? Porque a única que sai beneficiado com a guerra é os vendedores das armas. Ah, o cara. dinheiro bendito. Entendeu? É os únicos que traz. Você acha que o dono da Magnum ou de qualquer outra empresa está preocupado que está matando pessoas na rua? Não estão, irmão. Então, quando eu vejo pessoas falando que é a favor do armamento, cara, eu fico pensando, mano, o cara é dono de uma fábrica de arma que destrói vida, cara. O cara tá lá em Miami, tá lá em Dubai curtindo a vida, entendeu? Milionário. Ficou milionário com a desgraça dos outros, com a morte dos outros, cara. Você entendeu? É muito gente, doido. eu vou falar uma coisa pra vocês, Você cara. entendeu? Assim. É meu amigo pessoal, de longa data. Gil Azevedo, Gildásio. É um cara que, assim, a gente diverge tanto, cara, de tudo. De muita coisa, de política, de religião. Mas esse cara, eu te amo, você sabe disso. Eu também te amo, Você sabe fala, disso. não. Eu não consigo passar por ele se eu não dar uma buzinada no carro ali. Ô, meu parceiro, vem na rua. Já fui na casa dele comer, fazer alguma coisa. A gente vai na padaria se vê, toma uma cerveja junto, come uma porção. É um cara que eu admiro, que eu gosto muito. Mesmo com tanta divergência, a gente tem esse respeito, cara. E é isso que tem que valer no final, cara. Entendeu? Tem uma pessoa que você conhece muito bem, que eu amo, eu falo pra ele, eu te amo. Quando eu chego lá na oficina dele, que você sabe quem é, eu falo, eu te amo. Entendeu? Aí às vezes os amigos dele tá lá, falei, ih, Adalberto, é o cara aí falando que te ama. Eu falei, mas eu amo ele mesmo. Você quer um beijo, Adalberto? Ele não precisa. Entendeu? Porque Meu cunhado é aquele cara de coração puro, eu gosto né, mano? demais dele, cara. Dalberto é meu Dalberto, cunhado, cara. Dalberto, o mecânico mais conhecido ali do da Vila Lola, do Monte entendeu? É Líbano. uma pessoa que eu amo demais, cara. Eu amo você demais também, viu, Dalberto? Um abraço pra você, meu cunhado. Meus vizinhos, cara, ali. Vagnão, não tem um vizinho ali que não gosta de mim, irmão. Não tem, é verdade. Entendeu? Ah, mas E o que também, eu posso Zé, como é que fazer não vai por gostar de eles, você, pô? o que eu posso fazer Mano, por eles, eu faço, Como é que irmão. como é que cara? Não tem você como, entendeu? cara. E é Eu não isso, falo pra você, mesmo com tanta divergência que eu gosto de Sabe por quê, de Wagner? entrar nesse debate com ele. Eu acho entendeu? que o ser humano, É. ele tem que ter a consciência que ele tem que ter utilidade na vida. E nunca, ó, com tudo isso que eu tô falando pra vocês, com tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu já me excedi com ele. Ele nunca se excedeu comigo. Nunca. Isso eu posso falar. Mas com muitas pessoas entendeu? eu faço isso também. Com entendeu? muita pessoa. Isso constrange, É. né?
Porque às vezes você tá num debate ali no calor, você esquece que o cara é seu amigo e fala uma merda. E eu falo bosta pra caramba, entendeu? Já aconteceu de eu me exceder com ele. Só que não mudou em nada, cara. Nada, nada, nada. É isso que ele é e é isso que ele vai ser, cara. E espero que lá no final dê tudo certo pra nós e que esse negócio de religião, política fique só aqui. Entendeu? Eu quero muito que você continue sendo esse cara, cara. Eu quero você é ateu, beleza. Então, eu quero que vocês tenham saúde, eu quero muito que você continue sendo paz, esse quero cara. que você seja o vencedor. Entendeu? Pronto. Nós vai brigar, nós vai discutir ali, pronto, mas quando mano. você vê uma família necessitada, você vai comprar uma cesta básica que vai ajudar. Mano, é isso que interessa, cara. Wagner, por exemplo, você tem que ter utilidade, irmão. Você fica pensando, um ser humano que não tem utilidade pra nada. Ele tá fazendo o que no mundo, irmão? Eu acho que a pessoa morre na mente dela primeiro, você sabia, o irmão? Morre. A gente chama de irmão ou outro assim. A pessoa, quando ela perde a utilidade, ela morre primeiro na mente dela. Sabe uma coisa depois que eu a consequência. Sabe uma coisa que eu acho um absurdo, Wagner? Sabe uma coisa que eu acho um absurdo? Você ser rico, como eu já vi história de milionário, pessoas ricas, e ter um filho, e ele fala: eu trabalhei para conquistar, então se você quer ter, você também vai trabalhar. Cara, eu acho isso de uma babaquice. Então, irmão, se eu sofri, eu vou querer que meu filho sofra também? Mas se meu filho é uma pessoa maravilhosa, me respeita, eu vejo que meu filho, sabe, é uma pessoa que é estudante, é uma pessoa que estudou, sabe, não briga com ninguém na escola, é educado com todo mundo, não faz mal pra ninguém. Aí eu vou querer que eles passem pelo que eu passei pra poder ele dar valor às coisas. Não, eu falo assim, filho, eu passei isso, passei aquilo, não quero que você passe também, entendeu? Mas eu quero que você não seja arrogante com as pessoas, eu não quero que você se ache... Aí você falou o ponto eu não crucial, quero, eu não quero que você seja, se ache Exatamente. melhor do que as outras pessoas que têm dinheiro, eu quero que você ajude algum amigo que você achar que merece ser ajudado, entendeu? Mas eu não vou... Eles falam, você só vai ter direito à minha fortuna depois que eu morrer. Cara, tem muita gente que fala isso, vida, cara. Véio. Olha que... Usufruir Irmão, vida. aí um exemplo, Aí eu aí depois concordo. você vê pessoas... Lógico que não justifica, mas filhos que se revoltam com o pai. Entendeu? Você vê, às vezes você vê casos de pais que é sequestrado por filho, os filhos mandam sequestrar, às vezes o filho rouba. Mata. Exatamente, aí você se pergunta por quê. Aconteceu, né? Ô, irmão, Suzane Ristoffen lá, Deus me livre. exatamente, entendeu? Mas, Wagner, eu fico pensando, irmão, você tem uma riqueza aqui, e eu tô aqui no bem bom, na praia, tá? E meu filho tá trabalhando para outras pessoas. Aí o que eu posso fazer, eu falei assim... Se não precisa mais, né? Não precisa, eu concordo também, cara. Entendeu? A família é base Aí de tudo, meu cara. filho vai estar lá trabalhando, Ali, ó. recebendo ordem de outras pessoas, ordem que eu recebi de outras pessoas a vida inteira. Eu quero que meu filho passe por isso? Não. É humilhação. Eu falo, filho, eu tenho uma empresa. Eu quero que Parece você... castigo, né? Eu tenho uma Parece que tá tendo empresa. um castigo pro- Eu tenho uma pro empresa. Sei lá, eu tenho 2 filhos ou 3 filhos. Eu quero que cada um fique numa função na empresa. Me entendeu? Pronto. De segunda a sexta, sei lá, e aí você vai curtir. Entendeu? Então você vai lá, mas entendeu? Mas não para trabalhar de empregado para ninguém, Wagner. Você tem um filho, você vai falar pro seu filho que você tem direito à sua fortuna, os seus bens, depois que você morrer, irmão. Não. Isso é tortura, isso aí, irmão. Entendeu? Tortura psicológica. É, lógico que é. Você entendeu? O negócio é doido. Não, irmão, eu tô bem, lutei pra eu ter, entendeu? Então, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Eu não quero que meu filho vai ter que pegar acordar 4 horas da manhã, entendeu? Pra poder ir receber ordem dos outros. Não que não entendeu? Mas ser humilhado. Quando você é um funcionário e você é reconhecido pelo seu patrão tal, às vezes tem um salário digno, entendeu? Tem suas férias merecidas, tem seu descanso merecido e é valorizado, né, ali com um salário legal, tudo bem. Agora quantas pessoas tem aí que é humilhada pelos patrões, né? É que eu acho muito errado, cara. Pra você é Eu bom, acho cara. muito errado esse negócio de CLT, mano. Tinha que acabar isso aí, bicho. Tinha que acabar, cara. Ó, que nem você pega, vamos dar um exemplo. Eu pago 2.000 pro funcionário, você paga 2.000 pro governo. Ô, meu, paga do 4.000 pro funcionário, ele que pague o imposto dele, eu pago o meu aqui pro governo, Sim. entendeu? O funcionário ia preferir. Só que a gente tá num país que é ruim, cara. Mas aí, Wagner, tudo mas mais e ruim, os mano. impostos? Aí que tá o problema. Como é que vai construir Entendeu? hospitais? Como é que vai construir uma faculdade? Exatamente. Só que assim, o Uma dinheiro escola. não vai só pra isso, né? É, Você sabe não, que, o né? que pode, porque o que eu sou a favor é que seja menos impostos. Não, mas não é só esse dinheiro, o não. imposto Não é tem só que esse ter. dinheiro pra comprar, entendeu? Se você comprar uma bala, você vai pagar imposto. Mas O por- carro você paga imposto. lógico. Eu falo a questão do salário. Vai isso, tirar férias 13º, que Isso. vai É, pra pô. deixar lá para deixar lá num banco. Porra, esse dinheiro você podia usar e investir Mas da o sua fundo de forma. garantia,
Entendeu? É do trabalhador, Wagner. O fundo de garantia é do trabalhador. É, mas irmão. não rende nada. Não, mas tudo bem, mas por Não exemplo, rende nada. o cara vai comprar uma casa, o fundo de garantia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um primo que ele trabalhou muitos anos, né? E recentemente ele pediu para ser mandado embora da empresa, para ele comprar a casa que ele morava de aluguel. Você entendeu? Ele recebeu o tempo de casa, o fundo de garantia, tudo. E a empresa mandou ele embora, tal. Ele comprou a casa, ele vendeu o carro e uma moto que ele tinha e comprou a casa, Wagner. Entendeu? E aí agora ele comprou mais um carrinho mais simples para poder, que ele tem família, tal, né? Para carregar a família e tal. Mas imagina se não tivesse esse fundo de garantia lá. Como ele ia comprar essa casa agora? Entendeu? Não, mas quantos anos ele trabalhou ali? Não, então, mas é isso que eu tô te falando. Às vezes Então, que assim, ele- que o olha brasileiro não tem educação E ele financeira. pagou a E se ele Não, mas tem, quase ninguém tem, quase É. ninguém tem. Então o que acontece? Ele deu metade e vai ficar pagando por mês uma parcela que seria um aluguel, só que a casa vai ser dele quando ele terminar de pagar. aí você me Entendeu? confunde todinho. E aluguel é Uma a hora vida você inteira. critica o cara que é CLT e outra hora você defende ele ser registrado. Não, mas eu Tá defendo ele ser entendendo? registrado. É. Eu defendo que ele seja registrado, irmão. Então. Olha os Estados Unidos. A semana eu vi um brasileiro reclamando, cara. Entendeu? Que ele procurou lá saúde. É tudo caro lá, cara. Tudo caro. Tudo, não tem nada de graça lá. Entendeu? O SUS, Vagnão, elogiado no mundo inteiro, irmão. Pode pesquisar aí. Entendeu? Tem até vídeo de gringos aqui, faz vídeo no Brasil, dizendo, olha, eu passei mal aqui no Brasil e fui pro SUS, foi tudo de graça. Eu moro na Austrália. Ela falou, a menina falou, eu moro na Austrália, lá é tudo pago. Eu sei que lá nos Estados Unidos, cara, o cara que vai precisar da saúde lá, ele se arromba, Tudo, bicho. Vagnão. Tudo que vai fazer é 100 mil dólares, 200 mil, é o preço de comprar uma casa. Entendeu? Ele falou assim, ó, férias, É. quando a gente tá no Brasil, que a gente recebe férias, 13º, olha a felicidade. Ele falou que a gente trabalha, pode ter um salário legal, mas é fantasia. Ele falou, é fantasia, cara. As coisas é tudo muito caro aqui, entendeu? Tem uma mulher que fez outro dia, fez um vídeo lá. Um cara falando, falou assim, olha, eu moro aqui há 10 anos. Tem pessoas que vêm aqui, ficam uma semana e acham maravilhoso, que aqui é o paraíso. Ele falou, eu moro aqui há 10 anos, cara. Eu sei o que eu sofro aqui, entendeu? Pra viver aqui, entendeu? Então é complicado, Wagner. Acho que é cada um. Às vezes é cada fantasia. um leva a sua vida, leva a sua história e vai. Pra uns é mais fácil, pra outros é mais É difícil. verdade. Você lembra que antigamente... Essa maquininha aqui, ela é doida, São cara. Paulo era o Isso aqui centro? o cérebro da pessoa aqui. Wagner, na década de 70, 80, São Paulo era o centro, cara. Todo mundo vinha de todo o país para São Paulo, porque era, né, o Oasis, né? Tipo, aqui eu vou para lá, vou me dar bem. Hoje em dia, não, cara. Tem muito emprego em vários lugares do Nordeste, então os gringos investiram muito lá, tem muito. O setor, Nada, eu fui- o setor hoteleiro, Wagner, fui lá é pra muito lá. forte. E Natal do Rio Grande do Norte, Natal. Eu fui pra Pernambuco, a última viagem que eu fiz com a minha esposa aqui, cara. Eu contei por baixo umas 200 obras. Prédio, Wagner. pousada. Você tá Eu fui investindo lá muito. ano passado. Então, tá muita obra acontecendo Vai mesmo. chega né? lá, mas não quer nem saber de São Paulo mais, cara. A galera não quer saber de São Paulo porque às vezes não vale a pena. Se a pessoa ganha 5 mil aqui e ganha 3 mil lá, tá bem Vixe, eu melhor. tenho um amigo em João Pessoa lá, Porque cara, que ele me a- chama pra ir pra lá direto. Vem morar aqui, vende tudo aí. O custo de vida ela é mais barato. Não, bem mais. Ô, mas você anda na rua, tem manga caindo na sua cabeça. Você não passa fome, você tá com fome, anda com canivete no bolso. Wagner, não. Deu fome, cata uma manga. O terreno da minha família, da manga. Não, Elvis tá rachando o bico. Por quê? Ele viaja o Brasil todo, aí ele sabe que eu não tô Mas é mentindo. assim mesmo. Você sabe que é assim, né, Elvis? Wagner, não. Você viaja muito. Onde a minha você família sabe, mora, velho. eu tenho um irmão que mora na Bahia, na beira do Rio Paraguaçu. Então, lá o terreno da família. Tem vários pés de manga, cara. Eu vou lá, eu fui lá antes de 2020 para fazer 4 shows na Bahia. E aí a gente foi lá, cara. É manga demais, Wagner. Então ele deixa as pessoas pegar, cara. Entra com balde, as pessoas. Porque senão vai estragar, cara. Vai apodrecer lá. Então é melhor que ele doa pras pessoas, cara. E lá ele é assim, né? irmão. E eu que eu tô falando aqui lá em João Pessoa, não é nem no terreno de ninguém, é na rua. Manga rosa, Na Wagner. rua, Manga rosa. Eu fui no mercado, no sacolão ontem. 3 mangas deu R$11, irmão. Nossa. E lá é de graça. O povo de dá de graça. graça pras pessoas, cara. Ó, o pessoal do Sem Enjoar de Manga. Essa aí eu monto uma fábrica Wagner, de suco abacaxi, de manga lá. Nossa, abacaxi é R$1. Abacaxi é R$1 lá. O pérola, o bitelo lá, velho. Aqui é R$12 o 12 abacaxi, conto. É irmão. tudo caro, né, mano? Tudo bem que tem todo o transporte e tal, Aqui é pedágio, tudo, mas... Ô, irmão, Confirmou. você entendeu? Cara, aquele problema é que as pessoas querem lucrar muito, Wagner. Aqui em São Paulo, Infelizmente, assim, só que pra ganhar dinheiro aqui, quem tem juiz, ideia boa e quer pegar firme, Sim. o cara vem aqui, faz 200, 300 mil, ele volta pra lá, compra uma casa e fica de boa. A irmã desse amigo meu trabalhou 2 meses lá, conseguiu financiar uma casa de 120 mil, cara.
Porra, com 2 meses que ela tava no Nordeste lá em João Pessoa, ela comprou uma casinha da hora. Trabalhando de fiscal de caixa no mercado. Aqui em São Paulo você se fode demais. Vai comprar uma casa aqui. E outra coisa, uma É. casinha simples aqui, casinha simples, é 400, 500 mil, cara. Você É entendeu? verdade. Uma casa assim, mais ou menos. Lá na Bahia, no Nordeste, por 200 mil você compra uma casa legal. Mansão, pô. Você compra uma casa Oxi. legal. Você entendeu? Então aí tem tudo isso, pô. É a diferença. Por isso que às vezes a pessoa vem ganhar dinheiro aqui, constrói casa lá e depois vai embora. Quando vem e dá certo é bom, mas quando vem, por exemplo, é enganado, que nem o. Entendeu? Infelizmente Mas, a pandemia fez, ele tá com a família na rua. Eu tô com isso na cabeça, cara. Dá vontade de ajudar, de fazer alguma coisa. Mas o que eu falo sempre para os jovens, aprenda uma profissão, cara. Peraí. É a melhor coisa. Peraí. Galera, vocês vão agora aqui em primeira mão no estúdio do Speedbag Podcast, certo? Vai mandar um salve aqui pra essa galera jovem, que isso eu peço muito aqui que faça. Então, vai nessa câmera do meio aqui, Gil. Manda um salve pra essa galera jovem, que você tem o seu neto aqui, filho. Então, pra essa galera que tá na vibe dele, da idade dele, dá um conselho, que precisa de um conselho bom, de alguém que viveu bastante e Pros sabe o que tá jovens. falando. Eu Pros jovens. saí de casa, da Bahia, cidade chama Itaberaba, vim para São Paulo aos 18 anos de idade. Cheguei aqui, fui trabalhar de ajudante na metalúrgica e com 3 meses eu comecei trabalhando de ajudante de pintor, né? E aí depois de 3 meses eu já era pintor. Então o que acontece? Os jovens que quer ter alguma coisa, sei lá, quer ter um emprego, aprenda uma profissão, cara. Aprenda uma profissão, faça curso, entendeu? De, sei lá, de IA hoje, que é computador, faça um curso de qualquer coisa, mas não fica sem fazer nenhum curso. Às vezes você estuda à noite e fica o dia inteiro sem fazer nada em casa, às vezes na rua, às vezes não joga nenhum futebol, só fica ali, toma muito tempo, só né, fica ali no é. celular vendo besteiras, entendeu? Coisas banais, entendeu? Se você é jovem, você quer ser um ator, vá fazer um curso de teatro. Entendeu? Você quer ser músico? Vai estudar música, tem vários lugares de graça, entendeu? Na Casa da Música. Se você procurar, várias cidades tem. No Brasil afora tem lugar para você fazer escola de música, de teatro, entendeu? De pintura, de artes em gerais. Entendeu, Vagnão? Se você quer ser um jogador de futebol, se dedique, Na escolinha. entendeu? Se dedique na escolinha, entendeu? E procure sempre ser cada dia melhor. Como ser humano, entendeu? Porque senão você vai se tornar um jogador de futebol e vai começar a ganhar dinheiro e você vai se perder. Isso serve Lembrando pra que qualquer esforço artista. supera talento, hein? Exatamente. Porque tem muitas pessoas que têm talento Mas e não se esforça. não se esforça. Você entendeu? E às vezes também não tem oportunidade. Porque tem pessoas, às vezes, que não têm talento e tem oportunidade. E aí você vê, o cara se deu bem, mas depois ele vai sumir, porque ele não tem talento. Ele teve oportunidade, mas não teve talento para se manter. Exatamente. Ali no momento tal, tem vários artistas assim, né? Quantos jogadores de futebol não surgiu? Hoje a gente nem vê mais falar. Sumiu. Né? Que o cara é muito bom, cara. Esse cara vai jogar lá fora. E Ou do nada. o cantor, músico de uma às música vezes, só. Isso, às vezes um artista de uma música só é o que mais tem, Estourou, cara. mas não Ainda se mais hoje esforçou em dia com pra a internet. seguir. É o que mais tem de artista de uma música só. Entendeu? Porque antigamente você tinha que gravar um disco, entendeu? Era bem Pra mais poder ir difícil, pras rádios, então você gravar o disco. Hoje você grava uma música. E se você impulsionar ou se viralizar, você pode ganhar dinheiro com aquela música. Entendeu? E às vezes você é desafinado, tá ali cheio de autotune, entendeu? Aí o cara pede pra você cantar ali a voz e violão, você não vai cantar. Tecnologia hoje. Entendeu? A tecnologia faz o cara cantar. Mas só que. Erradas. Entendeu? Mas quando chega ao vivo, não canta ao vivo, entendeu? É complicado. Tem pessoas ganhando dinheiro na internet sem fazer show, porque ele não faz show. Ganha dinheiro só com a música na internet. Entendeu? Porque ele gravou no estúdio ali com autotune e tal, afinador, tudo tá perfeito ali no estúdio. Mas ele não canta lá fora, porque ele sabe que se ele for cantar, ele não vai conseguir. Fazer um show. Ele vai fazer um show, não vai conseguir. Entendeu? Mas ele tá ganhando dinheiro com É o que faz. com visualização, ou de repente algum artista gostou da música dele e grava, aí ele vai ganhar dinheiro. Ou então o papo se esforça que o bagulho tá louco. Mas aprenda a profissão. E é uma coisa que você falou que é verdade. Hoje o celular tá tomando muito tempo, não só dos adolescentes, mas nós também, cara. Nossa, pô, tiro por mim. Hoje trabalhando, quem não perde pelo menos 1 hora ou 2 do tempo que tá trabalhando ali olhando o celular?
Hoje em dia você ia no banheiro dar uma cagada trabalhando, era 5 minutos. Hoje você vai com o celular na mão, filho. 3 horas. Aí, É, outra coisa, Entendeu? hoje em dia com a tecnologia muita gente trabalha em casa, né? Pode fazer Home office. curso para poder trabalhar em casa, home office, né, cara? Ali no TI, né? TI e tal. E ganhar uma grana em casa, entendeu? Mas tem que fazer eu tô um nesse curso. assunto aí, eu tô dando risada aqui sozinho, que eu vi um cara falando que hoje em dia ninguém mais caga olhando pro azulejo, e é verdade. É só Só pra tela. tela, ninguém vai no banheiro, você é tela. Passa é meia hora mas ali. é legal já você foi, estar no mano. banheiro e É. tá vendo coisas. Não, se você estiver usando esse tempo Informação, pra ele, tá, mas pra não se é, informar, mano. Mas não é. entendeu, cara? Infelizmente, É só muito olhar, dos eu acho conteúdo, que Wagner, eu sou viciado o algoritmo é fogo, ele vai no... Wagner, eu abro, tipo, MS Notícias, porque lá tem, tipo, um portal de notícias. Então lá tem Estadão, Folha de São Paulo, tem todos os jornais lá, cara. Você se informa ali, você vê matéria interessante, você vai lá e começa a ler, abre aquela matéria e começa a ler, entendeu? Você abre o Google Notícia, aí tá lá, vários jornais. Bom, tem TikTok? Entendeu? Você tem Ô, TikTok? Wagner, eu não tenho TikTok, Você não tem mano. TikTok? Eu queria ver o TikTok dele. O que ia recomendar ali? Eu não tenho TikTok, ainda não tenho. Mas essas mas é redes bom, sociais, tem que ter, eu ainda pô. tô fraco. Você quer então? eu tô Mas vai pra gateando cima, ainda. vai pra Tô cima gateando, que, eu vou que dá começar. bom. Tá que é bom pra divulgar as coisas. E viraliza um vídeo aí, aproveita a vibe do seu neto. Então. Porque, pô, Miguel é mais novo, eles têm mais facilidade com isso. Pô. É, Eu exatamente. dei um celular pro meu pai, tecnológico e tal, tem uns 2 anos. Mas foi a alegria do velho, mano. Eu não sei, eu acho que ele tá pesquisando muito X-vídeo ali. Eu tenho que ficar de olho no velho. O velho tá se trancando Não, muito mas- tempo no banheiro com o celular também. Infelizmente, viu, muita gente usa a tecnologia pra coisas banais, né, cara? Porque É eu um falo- tempo que perde que podia eu estar fa- estudando, né? Wagner, eu falo sempre que A hoje em internet dia, dá essa vantagem antigamente, as pessoas às vezes eram desinformadas porque não tinha acesso à informação. Hoje não tem desculpa, irmão. Não. Hoje não tem como você E falar... agora com o Puta, chat GPT. GPT? Inteligência artificial, mano, chegando com força aí de dados. então, Nossa. cara, você pode fazer um curso de Aí eu inteligência também de dados, artificial, né? você vai ganhar uma Todo grana. mundo. Você entendeu, Wagner? Mas, cara, você... Não tem como você ser informado, você só é desinformado se você quiser mesmo. Não tô nem aí para o que está acontecendo no mundo. Eu quero trabalhar, chegar em casa, tomar uma cervejinha e dormir, e namorar com a minha esposa. Galera. Essa vida, tem muita gente que quer essa vida. De casa pro trabalho, do trabalho para casa. E não quer saber se o mundo tá acabando, se tá tendo guerra. Tem gente que não tá nem aí, cara. Eu gostaria de ser assim, mas infelizmente eu não sou. A palavra de hoje, galera, foi mais empatia, mais amor Mas, amor, e utilizar o tempo da melhor forma. tem uma música que chama Filhos da África, que tem uma frase que fala: gentileza também é um ato de amor. Também e eu é coloquei um uma ato de na amor. camiseta, tá aqui, ó. Aí, Gentileza também é um ato de amor. Essa frase eu acho Gentileza maravilhosa. Também é exatamente. Entendeu? Porque quando você está sendo gentil com alguém, você está tendo um ato de amor com aquela Aí pessoa. dizem que Mesmo gentileza por gera cima. gentileza, né? Então, mas gentileza também é um ato de amor. E me fala uma coisa aqui, o Gil. Qual que é a música de trabalho do novo? Do novo novo CD, do CD que tá vindo, cara, Isso. tá difícil escolher uma música ali. Não porque tem uma tem específica várias ainda? músicas lindas que às vezes eu até me Quantas pergunto. faixas no álbum? Vai ter 12. 12 faixas. 12 faixas. Já tá gravada. Acho que tem Você já tem a Esse preferida? tem 13. Esse aí tem 13. tem A única 13. música que não é reggae nesse daí é a música que eu fiz pra minha filha, né? Que chama Viviane. Essa Essa música é linda. Mas também. vai estar provavelmente um dia eu vou gravar ela em reggae. Porque esse CD novo agora tem 2 músicas que eu fiz. Uma pro meu sobrinho, que mora nos Estados Unidos, que chama Garoto de Cristo. Eu fiz pra ele quando ele fez 18 anos. Entendeu? Aí agora eu vou gravar nesse CD em reggae, que é tipo folk, né? E aí tem uma que eu fiz pra Bárbara, pra minha sobrinha, que chama Barbaramente Bárbara. Barbaramente Bárbara. Barbaramente Bárbara. Bárbara. E aí, e que você pode cantar pra qualquer mulher, é só mudar o nome, entendeu? Entendeu? É. Você pode cantar pra qualquer filha sua, é só mudar o nome. Mas Garoto de Cristo é uma música muito linda. Eu posso tocar um pouquinho aqui? Pode. Pronto. Toca aí. Garoto de Cristo. Garoto de Cristo. Pega a pedrada aí. Falar de você foi uma missão quase impossível. Encontrar palavras para descrever o ser humano que é você, que faz o possível e o impossível para ajudar alguém. O que dizer de alguém
assim. Então resolvi simplificar e pedi para todo mundo cantar. E pedi para todo mundo cantar. Todos nós te amamos, garoto de Cristo. Todos nós te amamos, garoto de Cristo. We all love you, boy of Jesus Christ. We all love you, boy of Jesus Christ. Garoto de Cristo, tempo de revolução. É isso aí. Pesado. Essa daí, a música que vai estar no próximo CD vai estar em reggae. É né? isso aí. Cara, já tem data pro lançamento? Do próximo álbum, Isso. cara, não tem ainda, não tem. Eu quero que seja ainda esse ano, entendeu? Uhum. Se tudo der certo, mas antes disso eu ainda quero fazer 2 videoclipes de 2 músicas que tá nesse álbum, entendeu? Bacana. Quais Que é são a as Linda músicas? Guerreira, Linda Guerreira. que é uma declaração de amor às mulheres, né? E No Senado, né? Que é uma música que fala dos problemas que a gente tem no nosso país, tal. Aí, música politizada, música de conscientização, né? De música de militância. Esse é o segundo Esse. álbum do tempo de revolução. Que tá vendo aí. Não tem nem título ainda, entendeu? Porque tem várias músicas maravilhosas, então eu tô ainda escolhendo qual que vai ser o título, entendeu? Tá. Mas Sem Justiça não haverá paz é um nome bom, entendeu? Filhos da África. Bom, ele já deu a deixa pra nós aqui, que vão ser 12 faixas, certo? Tá difícil de escolher essas faixas? Tá difícil, assim. Não, as 12 faixas já tá escolhida. Já escolheu. Mas foi difícil, assim, porque às vezes tem música que você fala, essa música aqui poderia ir, tipo, mas não é legal. Às vezes É tudo composição sua? Todas as composições É por minhas. isso, a gente que é compositor, a gente tem um Porque carinho por todas. Na hora de escolher eu sou muito complicado, exigente, cara. Wagner. Eu sou muito exigente. Às vezes eu faço as músicas que não é banal a música, mas não tá no nível que eu gostaria que ela tivesse. Aí eu deixo pra lá. Eu rabisco, eu jogo fora e deixo apagar ela da memória, porque eu quero músicas que estejam no mesmo nível dessas músicas, do que eu penso. Entendeu? Porque a música, ela muda as pessoas. Entendeu? Ela muda o mundo. Transforma. Então a música transforma o mundo. Tem esse poder, né? Entendeu? A Né, música foi a música que contribuiu para o fim da ditadura, foi a música que contribuiu para o fim de várias guerras no mundo, foi a música que contribuiu para o fim do apartheid na África do Sul, foi a música que contribuiu para a libertação do Nelson Mandela na África do Sul, que depois se tornou presidente, foi o melhor presidente da África, entendeu? Ele ficou 28 anos preso, entendeu? Por lutar por direito dos seres humanos. Ele não lutava só pelo direito do negro. Ele queria que os brancos que os negros tivessem o mesmo direito dos brancos, só isso. Igualdade. Entendeu? Igualdade, entendeu? Porque tinha a praia do branco, a praia do negro. Ele queria. E aí ele se liberou. Na verdade, o Desmond Tutu, né, que era um bispo africano, lutou, né, pela libertação do Nelson Mandela, né? Inclusive a frase o neutro tá do lado do opressor é dele, do Desmond Tutu. Essa frase eu acho maravilhosa, entendeu? E aí ele lutou pela libertação de Nelson Mandela. Tem vários shows. Se você pesquisar na internet, tributa a Nelson Mandela, para pedir a libertação dele, você vai encontrar vários, Você diversos. estuda muito sobre, né? Tudo que tá envolvido ali no reggae no também, mundo né? inteiro, entendeu? Então ele saiu, o Desmond Tutu lutou, e aí um candidato à presidência falou que se ele fosse eleito, ele libertaria Nelson Mandela. E ele foi eleito, o Desmond Tutu apoiou esse cara, e aí ele foi eleito presidente, e aí ele soltou Nelson Mandela. E aí o Nelson Mandela se tornou o próximo presidente da África do Sul naquela época, e foi considerado o melhor presidente da história. Ficou 28 anos 8 preso. anos. E ele não canta reggae, ele vive o reggae. Exatamente. Mas então é muito interessante você ter aí. A música liberta. Você pode ver, quando você escuta uma música boa, aquilo te faz bem, entendeu? Por isso que eu falo que às vezes tem letras com as músicas com letras banais que não está acrescentando na vida, principalmente de uma criança, né, de um adolescente. É verdade. Galera, hoje tivemos a honra de estar aqui com o Tempo de Revolução, com o meu amigo pessoal aqui, Gil Azevedo, os íntimos, Gil Dásio. Só eu que chamo de Dásio, né? Que já é muito costume. Mas hoje nós tivemos a honra de estar conversando com ele aqui, de bater esse papo, de um confronto de ideias saudável, de duas pessoas que se respeitam e se amam muito, cara. Você é meu irmão, certo? Tá bem te E eu meu irmão. vejo essa reciprocidade em você, certo?
Hoje a gente vai encerrar. O que você vai mandar pra nós aí? Eu vou colocar aqui Árvore Impura. Árvore Impura. Aí as Tá no pessoas- próximo disco. Vai estar no próximo Aí, disco. ó. Tá na as pessoas próxima analisam faixa. a letra aí, porque é uma letra Ó, muito... Árvore Impura. muito- Só o muito- título dela já é Árvore forte. Impura. Árvore Impura com tempo de revolução. Segura. Devemos plantar para colher. E quem não tem semente vai fazer o quê? Tem árvore que dá frutos, mas não dá semente. É que a árvore nesse caso devemos plantar para colher. E quem não tem semente vai fazer o quê? Tem árvore que dá frutos, mas não dá semente. Nesse caso é que a árvore e os frutos estão doentes. Nesse caso é que a árvore e os frutos estão doentes. Vamos ter que derrubar essa família de árvore impura que está fazendo mal pra gente. Aí teremos terra fértil novamente. Vamos ter que derrubar essa família de árvore impura que está fazendo mal pra gente. Aí teremos terra fértil novamente. A floresta tem milhões de árvores, mas no meio delas tem uma que não presta e pode contaminar todas elas. Então devemos derrubá-la para salvar toda a floresta, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Vamos ter que derrubar essa família de árvore impura que está fazendo mal pra gente. Aí teremos terra fértil novamente. É tempo de revolução.
Produção Árvore Impura. Árvore Impura. Lembrando que não é sobre árvores e sementes, hein? É, isso aí, cara. É música pra refletir. É. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso espaço. Eu que agradeço, irmão. Cê é doido, Espero né? quando lançar o segundo álbum, a gente vem aí. Não, já tá convidado pra vir trazer. Nossa, Demorou. eu quero ver esse menino tocar bateria. É, então, pena que não tem espaço aqui pra gente montar aqui a banda inteira aqui. É, né? Você é louco. Mas Prazer. qualquer dia eu vou lá no show. Quando eu tiver, você me Vai, fala que eu vou lá vai, gravar e vou trazer aqui pro demorou. Speedbag Podcast. E Demorou. Speedbag Podcast fica por aqui. Hoje tivemos a participação do Gil Azevedo e do neto dele, Miguel Azevedo, que veio dar o ar da graça nos nossos estúdios aqui. Que Abraço. Deus abençoe a todos. Muita força, muita luz e muita paz. Speedbag Podcast, a voz dos músicos. Amar é bom, melhor ainda é ser amado. Ó, forte abraço. É nóis.